Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus guri? Hoje, moleque, chegou com uma obra engraçada, porque, tipo, uns, sei lá, 4 meses atrás eu peguei pra narrar essa obra. Aí, no dia que eu terminei de narrar a primeira parte, um monte de gente postou. Aí eu fiquei, ai, caralho, foi pro guri. Não ia dar pra postar, né? Todo mundo já viu? Deixei guardadinho as partes que eu tinha narrado e agora voltamos, né? Depois de tanto tempo, assim, né? Agora tem mais capítulo, eu vou narrar tudo que tem, mais um pedacinho que eu já tinha narrado. Então, cá estamos, sem mais enrolação, vamos dar-lhe. Em um campo de batalha, um cara grita com lágrimas nos olhos. Um monte de monstro avança enquanto os cidadãos correm desesperados. O império tava explodindo. No meio de tudo isso, tinha um herói enfrentando o que parecia um rei demônio. Ele prepara mais um ataque, porém a criatura consegue se defender. Uma explosão acontece e a espada crava no chão. Esse era o herói mais forte do império, conhecido como Eos, que diz que realmente ele é digno do título de Cavaleiro do Inferno. O demônio parado com a espada na mão, de repente tem seu elmo rachado. A máscara cai no chão e ele coloca a mão no rosto. O olho que antes estava vermelho, de repente parece voltar ao normal e ele recobra a consciência. Ele se vê num campo de batalha com tudo destruído. Uma criatura ali por perto, porém, com um rosto esquelético, diz que isso era maravilhoso. Finalmente ele tinha trazido o fim para esse maldito império com as próprias mãos. A vingança era muito mais doce quanto mais demorava. Ele vem trabalhando por mais de 1000 anos para ver isso acontecer e questiona se o rei entende o quão bem ele se sente. Esse era o Arquilite Dorgo. O rei Howard, porém desesperado, chorando, pergunta por que o maldito matou todas as pessoas do império dele. Realmente ele era um demônio sujo que pertencia ao inferno. O demônio, porém, não tá nem aí. Pergunta se ele terminou com o papinho e se tá preparado para a chegada da coroação. O rei Howard diz que ele não merece nada, porém o Arquilete manda um tudo dois ali, falando que ele foi a primeira pessoa a unificar esse continente. Óbvio que ele agora merece o título de imperador. Alguns outros demônios se aproximam e o Dorgo elogia todos, dizendo que eles fizeram um ótimo trabalho. Ele então fala pro Cavaleiro da Morte trazer a coroa imperial. O cara então traz a coroa, que mais parece um bolo de casamento. Eles se encaram por um segundo e o Dorgo fala que realmente ele é o cavaleiro mais leal que ele possui. Ele tinha feito mais que qualquer um para colocar esse nesse trono e agora ele quer saber como recompensar tal mérito. O cavaleiro, porém, olha um segundo e abaixa a cabeça. O Dorgo entende que é uma questão idiota de se fazer, até porque esse cara é um escravo dele. O proteger e o servir sempre foi a maior honra. Só que nessa hora o cavaleiro jogou a coroa, o que deixou o Lich meio confuso. No momento que ele se distraiu, um corte passou rasgando a coroa e indo direto no peito do Lich. Os outros demônios se assustam e o Dorgo tenta erguer uma barreira. Na mesma hora, tá todo mundo em volta dele pra proteger. Encarando o Cavaleiro da Morte, ele se pergunta o que aconteceu. Ele tava em guarda e mesmo assim ele foi ferido. Sem contar que ele nunca deu uma ordem como essa. O Cavaleiro, porém, responde que finalmente ele podia se mover por conta própria. O Dorgo quer saber como é que ele tá falando. Toda a consciência dele devia ter sido apagada. Porém, o protagonista responde que só parecia ser esse o caso. Ele nunca realmente tinha perdido a consciência. Enquanto ele estava preso nesse corpo, ele viu tudo. O Dorgo não consegue acreditar. Realmente, ele era a criação mais incrível que ele já fez. Como recompensa por ter se libertado, ele deixa o garoto lutar um pouco com os outros demônios, até o momento que ele descobrir como escravizar novamente. Todas as criaturas estão atacando, porém, de um segundo para o outro, em um flash de luz e um corte de espada, todas evaporam. O Dorgo não consegue acreditar que todo mundo foi evaporado em um ataque. Se esse era o caso, mudança de planos. Ele ergue os braços espalhando uma energia verde e ordena que eles o ataquem. As criaturas avançam na direção do Cavaleiro da Morte. Porém, ele simplesmente manda todas elas pararem. Estica o braço e manda cada um ali cair no desespero. Os monstros começam a brilhar e de um segundo para o outro se desfazem. O Lich já tá se tremendo, querendo saber como isso é possível. Ele havia criado um monstro que conseguia rivalizar o poder de um deus. Tentando apaziguar, ele diz que ele entende a raiva que ele tá sentindo. No lugar dele, ele também não ia gostar do que passou. O Dorgo tá querendo ganhar tempo, só que ele deixou alguns corpos reservas. Então quando ele morrer nesse, ele automaticamente vai ser ressuscitado. O Cavaleiro da Morte então diz que enquanto ele estava preso nesse corpo, ele pensou em centenas de formas de matar o Dorgo. E é por isso que ele preparou essa técnica de espada, que não só corta corpos, como também as almas. O Dorgo acha impossível, ele nunca ouviu falar de uma arte de espada assim. Porém, algo tá brilhando sobre a cabeça dele. Ele percebe que isso parecia mais perigoso do que ele imaginava. Ele vai tentar destruir o próprio corpo para reencarnar em outro lugar, porém, tarde demais, o corte já passou. Porém, após o brilho, ele para por um segundo, olha para baixo e diz que sabia. Não existe uma técnica de espada como essa. Porém, assim que ele termina de falar, a alma parecia estar saindo do corpo e indo para os céus.
As nuvens se abrem e o corpo do Dorgo, junto com sua alma, explode no meio dos céus. No chão cai só o que sobrou do crânio. E o Cavaleiro da Morte se aproxima, manda ele pro inferno e esmaga. Olha do lado, o rei, se tremendo, tenta entender o que tá acontecendo. Nisso o cavaleiro cai de joelhos e diz que finalmente acabou. Agora só tinha uma última coisa que ele precisava fazer. Mesmo que fosse na morte, ele só queria ver eles mais uma vez. Ele pede desculpas a todos os aliados que ele matou quando perdeu o controle do corpo. Tudo que ele queria era conseguir o perdão deles, e com isso ele dá-lhe uma espadada no próprio peito. A consciência se esvai, então alguém chama pelo Damien. Ele parecia reconhecer como a voz da irmã, e quando começa a abrir os olhos, vê uma garota se aproximando. Ao ver a garota de olhos azuis, ele acha que essas são as últimas imagens antes de cair no inferno. O que ele acha estranho e pergunta por que ela parecia tão nova. Ela dá risada, falando que do nada ele começou a elogiar, né? Pelo visto fez alguma bagunça, tá com medo de tomar bronca, tá querendo proteção. De qualquer forma, era bom ele confiar na irmãzona que ia ajudar. Além disso, né, era bom ele voltar pra casa antes que ficasse resfriado. Ela sai correndo, falando que pode chover a qualquer momento. O Damião, porém, vê naquela casa, tem certeza. Essa mansão ele mesmo destruiu com as próprias mãos. Será que ele tava sonhando agora? Ou será que tudo pelo que ele passou foi um sonho? Vendo um galho no chão, ele sabe que só tem uma forma de saber a resposta. Ele para em frente à pedra com graveto, se prepara e dá um ataque bem no meio. O galho inteiro se desfaz, ele se surpreende que nada aconteceu. Ou na verdade, ele sorri dizendo que isso é insano. A rocha inteira explode na frente dele. E o menino Coringa dando risada com a mão na cara, querendo entender o porquê isso aconteceu com ele. Começa a chover e ele nota, né, rapaz? O danado tinha voltado pro passado. Capítulo seguinte começa com ele dizendo que ele tinha um talento. Alguém grita com um garoto dizendo que ele perdeu a cabeça. Ser expulso de uma taverna por bica realmente estava acabando com a honra de toda a família deles. O talento do garoto era manchar a honra da família. O irmão abre a porta e quer saber por que dessa vez ele bateu no filho do Marquês. Parece que por causa do que ele fez, a irmã deles foi levada pelo nojento. O talento do Damian, rapaz, sempre foi acabar com o futuro da família. O moleque era louco da cabeça mesmo. A mãe quer saber por que ele pegou o empréstimo com os adiotas no nome da família deles. Realmente o desgraçado tinha um talento pra acabar não só com a moral, como também com a fortuna. E claro que esses talentos renderam pra ele o clássico some da casa, moleque do garai. No caminho embora, a irmã ainda chamou e entregou um dinheirinho, né? Falando que isso poderia ajudar ele. Tudo que ela queria é que ele encontrasse felicidade em algum lugar. O Damian não conseguia acreditar. A vida dessa garota tinha sido destruída por causa dele. Ele hesitou por um segundo, porém pegou o dinheiro e saiu correndo. Naquele dia, ele saiu de casa como se estivesse escapando. E foi a primeira vez que ele entendeu o que culpa e vergonha eram. Porém, agora que ele regressou, ele não entende o porquê. No momento em que ele fincou a espada, ele pensou sim que queria poder pedir desculpas para a família. Só que ele não imaginou que ele realmente receberia essa oportunidade. Talvez isso fosse o tal chamado milagre divino. A mão tremendo deixava claro, o corpo dele não conseguiu resistir àqueles simples ataques segurando um graveto. A onda destruidora é uma técnica que amplifica o dano causado por um ataque em até 7 vezes. Muitos a conheciam como a destruidora de muralhas. Uma técnica que ele obteve ao matar um certo cavaleiro. Os pensamentos dele são interrompidos por alguém chamando pelo jovem mestre. Ao ver o gordinho, ele se lembra que esse cara é um dos que trabalhava pra casa, só que ele não sabe do nome. Após pensar, ele pergunta se ele não é o Victor. O garoto diz que sim e pergunta por que o jovem mestre ainda tá ali fora. A senhorita Louise mandou ele entrar logo. Parece que a fúria do mestre chegou no limite. O Damian pergunta se ele fez alguma coisa. E o Victor, confuso, né, quer saber se ele realmente não se lembra. Já na mansão, alguém grita pelo bastardo e tá indo pra dar-lhe uma espadada, rapá. O protagonista consegue se esquivar, porém o cara não tá olhando muito animado não. As duas filhas tá segurando o pai, falando pra ele parar de bater no menino. Enquanto ele grita dizendo que esse maldito moleque perdeu a cabeça e mais uma vez foi expulso da taverna. A reputação da família não parava de ser destruída por causa das ações dele. As meninas tentam segurar enquanto o pai diz que esse moleque precisava no mínimo ter a cabeça ajustada. O Damian, porém, rapaz, estava com saudade de tomar uma bronca como essa. Ele tá ali se tremendo e não consegue nem conter as lágrimas. O Paul, porém, que é o pai, quer saber qual é a desculpa da vez e é bom ele mandar logo que ele vai apanhar de qualquer forma. O Damian, porém, responde que ele não tem desculpa não. O pai, antes de perceber, né, já vai falar que essa desculpa não vale, porém se surpreende, né, que ele meio que admitiu. Na hora fala que é impossível. Cadê aquelas desculpas patéticas e intermináveis que ele sempre usava pra tentar se defender? O Damian, porém, só diz que as ações dele mancharam a honra da casa, então não tem do que ele se desculpar.
O Paul fala que agora ele tá cheio desses papinhos, achando que vai escapar dessa por dizer algo assim. Porém, o Damian se curva e diz que dessa vez ele iria resolver. Geral tá confuso, mas ele já tá saindo, dizendo que ele vai consertar tudo que ele fez. E depois que ele arrumar, ele volta pra receber a punição. Ele tá todo reluzente, mas a família claramente não tá confiando. E o pai só quer saber, será que ele apanhou muito na taverna hoje? Alguém dá uma mexida nos neurônios? A cena então muda pra cidade comercial de Landwork. Se escondendo atrás do muro, o Victor fala que eles chegaram. Porém, ele aconselha ele realmente não ir lá dentro. Tem rumores de que esse lugar agora tá dominado por uma organização criminal, né? E provavelmente ele vai se envolver em problema. O Damian, porém, só sai andando. Diz que se ele tá com medo, ele pode ficar aí. Ele não precisava se preocupar. Tudo que ele vai fazer é pedir desculpas pro dono e ir embora. O que pode acontecer de ruim, rapá? O Victor tem certeza que muita coisa pode dar de ruim. Em direção à taverna, o Damian não tem ideia do porquê ele voltou pro passado. Só que essa era a chance de não cometer os mesmos erros e corrigir cada uma das ações. E tudo isso começava com essa taverna. Os caras na frente de bandana já falam pra o nobre ficar paradinho aí e quer saber por que ele tá lá de novo. O da bandana fala, aí moleque, eu já disse, não é pra você mostrar a sua cara por aqui de novo. O Damian pensa, já faz um tempão que eu nem me lembro direito, mas ao mesmo tempo esses caras parecem familiares. Então, meus amigos, eu tô aqui pra me desculpar aí pelo que eu fiz a última vez. Os mano encara e começa aí, querendo saber se ele realmente veio pedir desculpa. Ele não precisa se preocupar, pode ir embora que depois ele passa essa mensagem pro chefe. Não dá direito da risada, mandando ele parar de bancar o nobrezinho educado. Todo mundo sabe que ele é o filho lixo de uma família lixo. A única coisa que tem de bom naquela família é uma das senhoritas que é bonita pra caralho. O da bandana bate na cara e fala que subitamente ele tá se sentindo no clima pra receber uma desculpa. Por que é que ele não vai lá e busca aquela irmãzinha dele bem gata pra eles fazerem ela chorar? Rapaz, o Damian diz que realmente esse mundo é difícil. Arranca a faca da mão no primeiro e diz que ele tá afim de ir embora, então por que eles não aceitam a desculpa? O da bandana vai apontar falando pro bastardo que ele perdeu a cabeça. Porém, fio, o cavaleiro não era da morte à toa, o moleque já cortou a mão do primeiro sem hesitar. O bandana olha pro lado ali, né, desacreditado no que ele tá vendo no chão. Na hora cai agonizando sem entender o porquê ele fez isso. E o outro já saca a espada falando que ele vai se arrepender. Porém, o Damian diz que vai ter que mostrar que tipo de homem é o filho mais velho dos Rasken. De longe, o Victor tá se cagando de medo e chorando, querendo saber por que ele puxou essa briga. E óbvio que isso começou a chamar a atenção de todo mundo ali em volta. O bandana tá louco, apontando a espada achando que vai arrumar alguma coisa com o Damian. Que diz que vai logo terminar o que ele começou. O cara fala pra ele dar uma olhada na tatuagem da cobra no braço, rapaz. Eles eram uma serpente negra e ninguém saía intacto ao mexer com eles. Na hora, nosso rapaz se lembra, né, fê? Essa serpente negra aí tava expandida a influência nessa época. Esta era uma das tavernas que eles apoiavam. E quando ele reclamou, né, que os preços deles eram abusivos, os caras deram um soco na cara dele. Ele foi espancado e humilhado na frente de todo mundo. Agora que ele se lembra que foi isso que aconteceu, ele percebe que quem merece receber desculpas é ele. Ô meu filho, eu achei que, né, você tava batendo em todo mundo no bar, mas você tava apanhando e sendo humilhado. O Madeixas não desiste, ele só ameaça ali com essa espada que não serve pra nada. Oi, rapaz, só porque eu falei, partiu pra cima na coragem. Porém, pro espadachim, ele é um bom cabeleireiro, fica cortou uns fios. Um tapinha na canela e vai igual um idiota de cara no asfalto. O nariz já tá todo inchado e Damian diz que, honestamente, matar todo mundo ali não seria o suficiente. É por isso que ele vai arrancar só um pedacinho pelo bem da família. Mano, caramba, cortou o calcanhar aí do cara também. Esse menino é brutal, hein? Gostei. Alguém pergunta quem é esse moleque. E chegou mais mercenário. Eles já estão achando que ele é enviado de algum outro grupo e manda ele se identificar. O Damian, porém, diz que ele não é de outro grupo não. Ele veio ali pra receber as desculpas dele. O mano óbvio fala que não sabe de que desgraça ele tá falando. Porém, se ele não ficar bem quietinho, ele vai ser espancado. É nisso ordena o resto do grupo capturar. 3 figurantes contra um protagonista, rapaz. O que acontece? Fala pra mim. Em um segundo ele passa cortando todo mundo. Pelo visto, dessa vez ele não cortou as gargantas, né? Os caras só caiu ali no chão desmaiado. E o menino ainda tá triste que tá se cansando pra lidar com os manos de 5ª categoria. Na hora, o outro líder ali, né, já fala que ele tava errado e pede por perdão. Saiu correndo com a criança, porém pega, nosso menino foi atrás. E o vermelho subiu, fi. Pelo visto, pegou ele na ponta da faca. O bar tava naquele climinha bem agradável, quando todo mundo dá uma olhada pra porta. O líder dos mercenários tá ali falando que julgou errado a força dele.
Eu achei que ia ser só a cabeça, mas não. Ou talvez sim. Eu não sei se esse menino tá matando todo mundo ou não. Mas eu sei que ele fala que esses caras deviam ter escutado enquanto ele tava se comportando. Rapaz limpou o sangue do rosto e na hora, óbvio que geral saiu desesperado. Eu juro que eu, por alguma razão, achei que esse garoto ia lá no bar conversar com os caras, né? Mas ele já matou todo mundo e tá entrando aí pra causar um caos. O dono aparece no segundo andar que não sabia que bagunça é essa que tá acontecendo e cadê os guarda? O artista decidiu usar uma fonte indecifrável, velho. Tô vendo os hieroglifos aqui pra tentar entender. Acho que o nome é Underseomi? Não consigo ler. O Damien já fala que se ele tá esperando os guardas de fora, ele já acabou com aqueles caras. Vendo os mercenários caídos, Phil Anders sabe que a serpente negra foi cortada. E nisso só quer saber por que o garoto tá causando uma bagunça nos negócios das outras pessoas. O protagonista se apresenta como Damian Haxen. Ele diz que não tá ali pra causar problema e sim pra receber desculpas dele. O preço nesse lugar dos drinks é idiota de caro. E quando ele reclamou, os caras bateu nele igual um cachorro e jogou ele fora. Graças a isso, ele voltou com a reputação de um bêbado e de um espancado pra casa. Óbvio que o pai não reagiu bem e ele tá ali, né, pra recuperar tudo que perdeu. O Under diz que pelo visto ele tá ali por honra então, né? Talvez seja por causa que ele tá mais velho e ele não consegue entender porque ele se importa com isso. Porém, até onde ele sabe, a família Hasken não tinha nenhuma honra pra poder perder. Aponta a bengala e diz que ele é idiota, se achou que ia vir aqui e ganhar umas desculpas. O Damian sorri e diz que é uma pena que agora ele vai ter que resolver isso de outra forma. O menino mandou o rei do parkour ali, 2 pisão no chão, na cadeira na mesa e já tá no segundo andar, falando que essas vão ser as últimas palavras dele. E ele vai pra finalizar o Under, porém alguém dá um passo à frente e consegue repelir o ataque dele. Ele logo sente uma estranha energia e cai de volta no primeiro andar. O Under agradece pela chegada no tempo perfeito e nosso menino tá impressionado em pensar que alguém com esse tipo de habilidade trabalharia num lugar assim. Porque é que tinha um cavaleiro ali. O The Witcher do AliExpress tá só dando aquela encarada. Cavaleiro é o alto rank nesse mundo, rapaz. Você começa como trainee, vira aprendiz de cavaleiro e depois você é o cavaleiro de verdade. E um cavaleiro completo é alguém que consegue usar aura de forma livre. A energia que permite cortar uma montanha com uma simples espada. Esses eram homens que já tinham se tornado super-humanos. O Anders sorri e diz que sim, o Sr. Ted é um aprendiz de cavaleiro e é o chefe da Cobra Negra. E ele tá ali, rapaz, significa que o garoto tá morto. O Damian diz que é uma pena, então pelo visto o cara é aprendiz. Agora tá explicado porque aquela aura que ele sentiu não era tão forte assim. O Ted tá confuso, como é que o garoto sentiu a aura que ele usou se ele nem materializou tudo ainda? E nisso nosso rapaz diz que agora tá explicado porque ele trabalha num lugar como esse. Com certeza não tem talento suficiente para se tornar um cavaleiro de verdade e foi expulso de ser um aprendiz e agora tá lá. O Wonder quer saber quanto é que ele quer pra matar esse moleque e o Ted só fala que depois eles decidem o valor. Já pula dizendo que primeiro ele vai cortar a boca desse cara. O Damião olhando pra cima viu o espadão prestes a bater na cara dele. Um passinho pra trás, saiu rápido, o cara se prepara e manda mais uma sequência. Impressionar que mesmo ele tacando forte, o garoto com uma lâmina pequenininha tava conseguindo se defender. Ele manda mais um corte e o nosso rapaz recua mais uma vez. Infelizmente, o corpo dele tava ficando exausto, né, rapaz? Acabou de reencarnar, filho. O corpo é um lixo ainda. O Ted perde a cabeça e diz que ele realmente é um ratinho bastardo. Ele queria ver se ele conseguia se esquivar. Ele prepara um certo ataque que deixa o Damian atento. O louco usou uma técnica secreta ali e foi na estocada pro nosso rapaz, que não bate bem na cabeça e fechou o olho, dizendo que vai ter que responder com uma técnica dele então. A cena muda pra um careca sendo morto e um louco matando todo mundo, dizendo que ele não obedece o Dorgo não. Além disso, ele não quer destruir toda a humanidade, porque senão, quem é que ele vai matar? Esse aí era o mestre da Espada da Morte, conhecido como Salmangui e um assassino lendário. Ele olha pra trás, aponta a espada pro protagonista e fala pra ele parar de ser inútil e dizer alguma coisa, senão ia morrer agora. Óbvio que ele fica em silêncio e o mano se prepara, dizendo que já que esse é o caso, ele tem mais uma pessoa pra matar. E como último presente de morte, ele levaria para o submundo uma técnica secreta. Uma habilidade que permite a ele ver que o corpo humano inteiro é feito de água. E quando você compreende isso, a sua lâmina flui com a técnica do corte da calamidade. Até mesmo uma espada de madeira como essa rasgava ele no meio. Ele pode ter achado que matou, porém óbvio que o Cavaleiro da Morte se recompõe. E no mesmo segundo encara o moleque e parece entender a técnica que ele usou. Aí, rapaz, devolveu certeiramente, né? Só que eu acho que esse coitado aí não vai voltar, não. Só com a cabeça voando, ele quer saber como a técnica secreta dele foi roubada tão facilmente. E agora, a cara do Ted era a mesma. O corpo com um rasgo no peito cai no meio do salão.
Enquanto Damian, bem humilde, diz que sempre é assim. No momento da morte, todos olhavam pra ele com a expressão de que não conseguiam acreditar. Quanto mais tempo ele passou como Cavaleiro da Morte, mais formidável ele foi ficando. E o ápice de tudo isso foi a capacidade de absorver as técnicas e habilidades dos oponentes e usar em si mesmo. O tal do Wander tá ali de segundo andar agora se cagando. Cena seguinte, já tá suando frio com todo mundo ao lado e tacando a cabeça no chão, implorando por perdão. Ele já deu todos os tesouros do Barney, dizendo que esperava que isso aí alegrasse o pai dele. O Damian pensa que ele tava ali só pra ganhar uma desculpa, mas dinheiro nunca é suficiente. Nisso fala que não era o suficiente, mas ia deixar passar. Já olha pra saída, manda o Vitor trouxa parar de se esconder e vem logo levar os tesouros. O gordinho recolhendo tudo, rapaz, só pensa que se não tivesse visto com os próprios olhos não ia acreditar. Desde quando o jovem mestre Damian era tão habilidoso na esgrima. Na saída, os trouxas dos mercenários tá tudo se curvando, dizendo que espera que eles cheguem em segurança. Enquanto o Vitor comemora, falando que nunca viu tanto tesouro assim. Porém, óbvio que bandido é bandido, e o Wander jura que vai recuperar tudo que ele entregou pra esse bastardo. Tudo que ele tem que fazer é informar o mestre da Cobra Negra. Porém, rapaz, do nada passou um beijinho ali na orelha e ele cai sem ela. O Damian diz que é bom eles avisarem a Cobra Negra que se tocarem um dedo na família dele, ele não vai ficar parado. O Wander tá ali chorando e jurando que vai matar esse moleque. Indo embora, o Damian pensa que ele sabe que não tem como apagar os erros da vida passada. Porém, nessa nova vida com uma nova chance, ele não mais queria desapontar a família dele. A cena então muda pra casa dos Leon Bloom. Alguém com a mão no rosto chama pelo irmão e diz que o ditado já deixa claro, amor vem com a dor. O cara deitado quer saber do que ele tá falando com essa mão na cara. Por acaso tava indo pro duelo ou coisa do tipo? O moleque se vira e diz que não, ou ele tá indo procurar por amor. Não entendi absolutamente nada, né? Mas provavelmente esses aí vão dar trabalho pro nosso menino. De volta na mansão do nosso rapaz, ele tá andando pelo corredor depois de ter acordado de uma noite longa. O Victor tá impressionado que ele conseguiu dormir depois de causar toda aquela bagunça, porque com certeza isso aí, né, fi, vai dar o que falar. Ele fala pra ele ficar tranquilo, o objetivo mudou de começo, porém a recompensa foi maravilhosa. Sem contar que o que ele mais quer é que o rumor se espalhe de que alguém mexeu com o filho mais velho dos Raskin e acabaram sendo destruídos. Isso ia fazer a família dele ser um pouco mais respeitada e ao menos ele ia perder o título de delinquente. Na minha opinião, vamos só pensar que ele é mais delinquente ainda, mas tudo bem, né? Deixa ele planejar aí. Nisso o Victor fala que até aí tá tudo bem, o problema é que ele mexeu com a Cobra Negra e aqueles caras não iam deixar isso barato. O Damien fala pra ele relaxar, esses caras eram medrosos, além do que, se eles tentarem alguma coisa ele ia resolver. O Victor então fala que é exatamente sobre isso que ele quer falar. Quando é que o Damian aprendeu sobre esgrima? Todo gaguejando, disfarçando, ele fala que treinou um pouquinho ali, um pouquinho aqui e acabou ficando assim. Ora nisso, alguém chama por ele, rapaz, o pai tá vindo na correria, querendo saber aonde ele tava ontem o dia inteiro. Já pega no ombro e manda ele dizer logo qual foi o acidente que ele causou ontem. Ele, porém, se vira pro Victor e manda ele mostrar o que ele conseguiu. Na hora que ele vê o saco de ouro, o pai já fica todo torto, a mãe ali, moleque, tentando segurar até o brilho. A mulher desmaiou e nosso garoto disse que foi lá na taverna, resolveu tudo e até conseguiu um dinheiro, né? Porque os caras ficaram muito emocionados com a chegada dele. O pai, porém, já sabe que isso não faz muito sentido. Por que o dono da taverna ia entregar todo esse dinheiro assim? O Damian, porém, envolve o Victor, falando que é só perguntar pra ele. Ele já dá uma piscada dela, querendo saber se não é verdade. O Victor fala que sim, é verdade. O dono da taverna é um homem muito gentil, realmente. E sua mãe comenta, né, que parece que é verdade. Enquanto o Victor percebe que esse jovem mestre envolveu ela nessa bagunça toda. Além disso, ele percebeu toda vez que esse Damian tá abrindo a boca ultimamente é só mentira. Já do lado de fora, nosso David Goggins começou seu dia forte, rapaz, pra dar aquela treinada na resistência do corpo. Ele não consegue acreditar que esse corpo tá tão lixo que uma corridinha qualquer como essa acaba com ele. Porém, ele arranca uma poção do bolso e diz que ao menos ele conseguiu isso. De quem que ele tomou isso, né? Obviamente do trouxa do Wander, rapaz. Ele pediu por tudo que ele tinha e o cara falou que isso aí era um tônico da escola de alquimia que boostava a estamina e a vitalidade. O Damian queria saber o que é essa escola de alquimia e adivinha só. Não vou nem falar, né, rapá, mas obviamente que as poções feitas por esses caras eram famosas aos pontos de serem trocadas por gemas raras no mesmo peso. Ele não esperava encontrar um tesouro assim com o Wander, rapaz, e já dá-lhe um golão. Na hora já bebe tudo e percebe que o efeito realmente fazia jus à fama. O primeiro objetivo era chegar no mesmo reino no qual ele se encontrou na vida passada.
Isso porque, junto com o maldito Dorgo, os mortos-vivos vão começar a caminhar nessa terra em alguns anos. E ele precisa estar forte o suficiente pra matar aquele cara, assim como ele matou no fim da vida passada antes dele aparecer. Lembrando que o Dorgo ficou na Terra por mais de 10 anos, então ele vai ter que acelerar muito o progresso dele. Essa era a única forma de proteger a felicidade e tranquilidade dessa casa. Respira fundo e volta pra correria, fi. Nessa vida o Dorgo não ia ter chance alguma. A cena então muda pra região de Landwork na base da Cobra Negra. Eu gosto que esse aí é o esconderijo da Cobra Negra, porém uma puta torre gigante com uma Cobra Negra em volta. Ninguém vai desconfiar, nada suspeito. Lá dentro tem um matador de Big Mac falando que tudo isso é inútil. Ele era o melhor mercenário que eles haviam contratado, é um desperdício. Rapaz, tá o Sr. Ted ali, né, fi, que foi evaporado pelo nosso garoto. Os amigos do lado querem saber, né, se é pra conseguir tratamento pra ele. Porém, o Cedric Walker só fala pra descartar esse cara que perdeu pra um desconhecido. O mano ali, né, questiona se ele realmente tem certeza sobre isso e ele fala que sim, era só jogar ele em qualquer lugar aí, tanto faz. Um cachorro que já serviu seu propósito não mais era necessário. Ele se retira e bem nessa hora, fi, o Ted se levanta falando que agora entendeu como tudo ia acabar. O Cedric dá risada, ele achava que o imundo não ia ter nem forças para se levantar. E a vez aqui tudo bem, vai, ele trata ele e o contrata mais uma vez. Porém, agora que o Ted apanhou de protagonista, ele tem que apanhar de coadjuvante e vai pra cima. O ataque é interrompido por uma estranha aura negra segurando o pé dele, ele parece ser devorado, rapá. Um tiozinho ali de capuz bem creepyzinho fala pra ele que é melhor ficar paradinho ali. O Ted tenta falar alguma coisa, porém o cara cita um zerograma do capeta ali, um demônio aparece nas costas dele, né, rapaz? E cospe no ombro dele um ácido. Antes que ele pudesse responder, foi completamente devorado de todos os lados. Rapaz do céu, só sobrou o pezinho mesmo. Até o Cedric deu uma tampada no nariz, falando que esse poder dele era nojento. O esquisito pergunta se ele tá satisfeito, ele diz que sim, porém era bom não deixar nada da próxima vez. E nisso já conta sobre uma certa pessoa que parece estar contra a organização deles. É um nobre, então é um pouco mais chato de lidar diretamente. Porém, mesmo assim, era pra acabar com ele. Quanto ele mais sofrer, mais dinheiro ele vai ganhar. Já entrega um saco de dinheiro falando que esse é o pagamento adiantado. O encapuzado responde que pode contar com ele, que ele tá indo resolver isso agora. Porém, no capítulo seguinte, o Damian já tá mandando treino de perna, então é bom vir rápido. O efeito da poção tava bem bom e a estamina dele não parava de melhorar. Porém, ele tá achando estranho que nada ainda havia acontecido. A Cobra Negra já tinha que ter vindo cobrar o menino. De repente, porém, ele nota que tem algo vindo do arbusto, uma mãozona aparece. Rapaz, ele já foi com ela no pescoço, porém, é um tal de Abel ali todo torto. Pelo visto é o irmão dele, que já quer saber desde quando ele tá tão forte assim. Ele achou que o pescoço dele ia ser quebrado. O Damian, porém, só se lembra que a cabeça desse aí foi rasgada, talvez por ele mesmo. Ele hesita ali por um segundo, estica a mão e pede desculpas falando que foi sem querer. O Abel, porém, dá uma olhada e vira a cara, dizendo que não tá ali pra ganhar desculpa não. Ele havia ouvido do pai que o irmão foi até a taverna, né, e fez o pessoal se desculpar. Porém, ele descobriu que parece que rolou uma briga na taverna e os caras lá apanharam. O Damian não consegue fazer isso, então se falou algo assim pro pai, tá mentindo. Nosso rapaz, porém, todo orgulhoso, diz que não, ele não mentiu não, filho. Ele mesmo que foi lá e bateu em todo mundo. O Abel não acredita, falando que o irmão nunca soube nem brigar, então, né, pelo visto contratou alguém. Ele fala que não, mas o Abel não aceita. E já manda ele parar de envolver logo com essas coisas e parar de trazer vergonha pra casa. Todo mundo sofria muito limpando a bagunça que ele fazia. O Damian, porém, do nada mete um carinho ali na cara dele. Pensando que esse garoto sempre foi certinho, né, rapaz? Ele se importava demais com a família. E nisso fala pra ele não se preocupar, que eles não teriam mais nenhum problema. Porém, é bem nessa hora que o Victor aparece e avisa que algo terrível havia acontecido. Em um dos corredores da casa, o Damian entra abrindo a porta. E tem um cara ali tomando um chazinho bem tranquilo com uma espada do lado e o pai chamando o nosso rapaz. Ah, esse aí, aquele cara que tava lá no quarto lá com o irmão dele, lembra aquela hora que eu fiquei confuso? E o Damian parece que ele não queria que isso já tivesse acontecido, mas já puxou o problema com esse maldito do Eowyn Lion Bloom. Que fala pro nosso rapaz que ele deve se lembrar muito bem o que aconteceu no último encontro social. Nesse tal encontro, o Eowyn tá ali falando que, né, ele não disse por mal e pede desculpas pelo Damian se sentir ofendido. Nossa, rapaz, porém, tava chapado e já falou pra ele parar de ficar criticando a família e os olhos dele. O Eowyn disse pra ele se acalmar, ele tava bêbado demais. Se aproximou do ouvido e perguntou que, porém, o que ele ia fazer se ele continuasse criticando essa família de bastardos. A melhor opção pro Damian era ter aguentado as provocações. Porém, ele deu-lhe um soco no meio do nariz, e o menino tropicou pra trás, porém com um sorriso no rosto. Você deu sorte, Lourinho, porque se é o Damian 2.0, ele ia ter rasgado sua cabeça, isso sim.
Óbvio que agora no presente, nosso rapaz já sabe que esse desgraçado tomou o soco de propósito só pra criar toda essa baderna. E lá vem o maldito do Eun, né? A razão pra ele ter feito isso é óbvia. Ele fala que eles podem deixar tudo isso de lado, até porque ele admira a senhorita Louise há muito tempo. O pai pede pra ele explicar, e óbvio que o Eun, né, diz que tá querendo a permissão pra se casar com ela. Rapaz do céu, nosso garoto realmente arrumou problema pra vida da irmã dele, hein? E o Damian já esperava por isso, esse desgraçado fez a mesma coisa que na vida passada. E o Eun tá ali chantageando, dizendo que se eles aceitarem, eles podem reduzir esse incidente a uma simples discussão familiar, nada demais. Graças a Deus, o pai do nosso garoto tem alguns princípios e recusa. Isso porque parece que a Louise já tem um cara aí que ela tá numa relação, então né, ela não vai quebrar a relação da filha dele assim. Óbvio que o loirinho cabelo de Pikachu, porém, quer saber como é que eles vão se responsabilizar pelo insulto e a humilhação que foi ele ter apanhado assim. E óbvio que era bom eles escolherem isso muito bem. O Paul sabia, rapaz, os tal do Lion Bloom aí eram os mais influentes nessa região da maçã. Porém, ele não estava disposto a entregar a filha dele pra esse lixo. Ai, rapaz, foi aí que ela entrou no quarto e disse que tava tudo bem. Ela aceitava a proposta. Agora que eu vi essa irmãzona saudável, né? Ela anda comportada, mas a menina é perigosa. Óbvio que os pais já querem saber do que a Louise maluca tá falando. E o Abel manda ela não se preocupar, porque isso era culpa do Damian, ele que tinha que resolver. Nosso menino tá ali se segurando, rapaz. Vamos, Damian, saca a espada e corta o pescoço do Lourinho, tá resolvido. A Louise, porém, tá ali dando um sorrisinho falso, falando que tá tudo bem, ela ia se juntar com o senhor Eun. O desgramado tá só sorrisinho. E já se levanta, falando que realmente ela é uma dama inteligente. Já até ela fala que alguém vai mandar as formalidades logo logo. Porém, a parede apareceu na frente. Ei, loirinho, você tá batendo no ombro dele, rapaz, perguntando o que o Damian tem a dizer, né? Agora eles iam se chamar de genro. A Louise tá pedindo pro nosso menino se segurar, que tá ali murmurando alguma coisa. Enquanto o Eun quer saber o que ele tá dizendo. Rapaz do céu, recebeu mais um no meio do queixo. O Damian pensa que naquela época a melhor opção era ter aguentado. Porém, né, meu filho, agora o jogo mudou e ele não precisa mais aturar esse tipo de coisa, não. A gente vê um tempão atrás, quando os mordomos estavam avisando que a carruagem da Louise havia chego. Ele foi correndo todo animado, falando que fazia tempo que ele não via ela. Ele abre a porta todo feliz, porém, rapaz, o que ele vê ela é sendo arrastada pelo cabelo. O Damian carregando ela e dizendo que uma imunda igual ela é não tinha o direito de largar ele. Taca ela no chão e fala que hoje, quando ele chegar, ela seria treinada. Rapaz, hoje não, pelo visto é agora mesmo, já colocou a luva e pancadaria mesmo, filho. O Damian ali, rapaz, só caiu de joelhos, que esse é pior do que encontrar a mulher com o outro, filho. É a irmã apanhando o cara que tu fez ela ficar com. Oh, meu Deus do céu, o garoto sofreu. Ao menos agora ele jura que não vai o perdoar. E já manda o bastardo sumir dali. Óbvio que o trouxa foi de costas no chão. Um dos cavaleiros entrou querendo saber o que aconteceu e viram um jovem mestre caído. Na hora apontaram a espada pro Damian, perguntando se havia sido ele que fez isso. E nisso, um começa a se levantar, rindo igual Coringa, sacando a espada, dizendo que não só uma, mas 2 vezes teve coragem de bater na cara dele. A família tá em choque, ele saca a espada, dizendo que o desejo dele de morte chegou. Os soldados entram na frente, mandando ele ficar tranquilo que eles iam lidar com isso. Porém, o Eun mandou todos saírem da frente, mas só tomou os colares do cavaleiro que mandou ele ficar ali. Rapaz, ele deu-lhe um soco que o cavaleiro explodiu na parede. Que isso, achei que esse loirinho era pouca bosta, fi. E agora ele já vai com a espada chamando pelo Damian Raskin e perguntando como é que ele tá planejando resolver essa situação. A Louise sabia que o Eun nem ferrando ia deixar o Damian escapar disso. Ela já vai ali pra pedir desculpa, dizendo que foi um mal entendido, porém não sou rapaz pra ela ficar quietinha. E diz que tá tudo bem, o irmãozão resolvia. Nesse ele chama o trouxa pro duelo. E fala que seria um duelo qualquer de espada. Se ele vencer, ele faria o que ele quisesse. Porém, se ele perdesse, ele ia ter que esquecer tudo o que aconteceu ali. O Eun tá querendo recusar, dizendo que ele não está ganhando muita coisa com isso, porém o Damian provoca, querendo saber se ele tá recusando por estar com medo de perder. Cabeça do Eun tá quase explodindo, rapaz. Esse desgraçado acertou ele 2 vezes distraído e tá se achando. Porém, talvez fosse a chance perfeita. Ele ia aceitar esse duelo e deixar ele paraplégico pro resto da vida. Eita, eu achei que ia marcar pra outro dia, mas não, filho. Já estamos aqui, frente a frente, cara a cara. A mãe quer saber se eles não deviam parar com isso, não. Porém, rapaz, o Paul avisa. Agora era tarde demais, minha mulher. Só pedir pelo milagre aí pra de alguma forma o Damian não morrer. Olhando do lado, o Abel sabia que o nosso garoto não tinha chance. Isso porque esse desgraçado desse moleque torto aí já era um cavaleiro, rapá. O Eun quer saber como é que o Damian planeja lutar sem uma espada. Porém... Aí o autor se empolgou, né? O moleque sacou um garfo falando que isso é o suficiente.
Tanto o Lourinho quanto a família tá desolada ali, sem entender o que esse desgraçado tá pensando. O Ewon dá risada, falando que realmente agora tá explicado. O garoto não batia bem da cabeça. Ele vai pra cima enquanto da minha vez é que ele não vai pegar leve porque tá com um garfo. No primeiro corte ele se esquiva facinho com um passo pra trás. O Ewon, porém, muda a pegada na espada, manda uma rajada de corte com o rugido do leão. O impacto levanta fumaça pra todo lado, porém, quando baixa, o Damian tá ali, tranquilinho. Até os cavaleiros do Ewon tá assustado. Como é que o garoto não tinha recebido um único corte? E o Ewon percebeu que de alguma forma, no meio de cada um dos ataques, esse desgraçado do Damian conseguiu se esquivar. O Damian pensa que se fosse uma técnica desconhecida, talvez fosse mais difícil. Porém, o estilo de espada dos Leon Bloom era algo que ele já dominou. Isso porque existe alguém chamado Michael Leon Bloom, o verdadeiro mestre dessa técnica, contra o qual ele já lutou inúmeras vezes. E não tem como negar, rapaz, o Ewon nunca vai chegar no nível daquele cara. O louco tá se tremendo e dando risada, falando que ele foi sortudo de se esquivar dessa, porém agora ele não saía. Na hora o Damian nota que o maldito ativou a aura e ia levar isso a sério. Quando ele já tá frente a frente pra dar o corte, nosso rapaz decide usar uma técnica do santo da espada. Pelo visto ele foi a contenção com um garfinho ali mesmo, fi. E foi exatamente o que aconteceu, a espada tava travadinha no garfo. Ele dá uma giradinha, desarmando o trouxa de Ewon, que agora tá se tremendo, e rapaz, o Damian foi com tudo pra cima. Ele deu adeus e garfada na garganta. Que isso, fi, calmou. Geral se assusta e não, rapaz, foi do ladinho ali, né, quase. O Ewon cai se cagando ali, literalmente se mijou o menino. Enquanto o Damian pensa que só por enquanto ele ainda não pode matar esse cara, né, até porque o irmão vai atacar a casa e aí a família inteira morre. Mas nisso só fala que a luta foi decidida, então ele não deve ter nada a reclamar. Assim como prometido, era bom ele sumir desse lugar. Com isso, o loirinho urinado foi pra casa. Naquele mesmo dia, na hora da janta, o nosso rapaz agradeceu e já se levantou, falando que ia, dormir pra treinar amanhã. Eita, ninguém falou nada, filho, só saiu mesmo. A mãe já, quer saber se o pai não vai perguntar pro garoto o que aconteceu. Enquanto o Abel já comenta que o irmão dele não sabia nada sobre esgrima e era pior do que ele lutando. Pra alguém assim ter vencido Ewon só se ele tivesse se tornado uma outra pessoa do dia pra noite. O Paul, porém, fala que a melhor opção por enquanto é fingir que eles não sabem de nada. Quando a hora chegar, o Damian talvez fosse contar tudo. A mãe tá meio surpresa, enquanto o Paul pensa, rapaz, que ele também tá muito curioso pra saber como isso aconteceu. Isso porque ele tá com medo do filho dele, rapaz. Vai que ele pergunta e atiça esse moleque do caramba também. O cara deu uma sua tão grande que até o pai tá se cagando. Dia seguinte de manhã, nosso Rocky Lee amarrou uns pesos na canela pra começar o treino. Porém, quando ele tava saindo, Rocky veio chamar a Luísa trazendo uma espadinha pro garoto. Oxi, tá toda corada pelo quê, minha filha? Isso aqui não é Alabama não, sai fora, rapaz. Você vai procurar outro cara aí e deixa ele procurar uma menina que ele possa fazer alguma coisa. Nosso garoto tá pedindo desculpa, falando que agiu de forma errada e colocou ela numa posição difícil. Ele jura que nunca mais vai acontecer, só que nisso ela fala que na verdade veio agradecer o danado. Ela obviamente tava morrendo de medo mesmo quando disse que iria com o Ewon. O Damian tá pensando ali, que pelo visto tá provado que ela não gostava. Vanessa achou que ela tava apanhando aquele dia feliz da vida. Enquanto a irmã pensa que ao mesmo tempo ficou muito feliz por causa de tudo isso, ele a defendeu e ela se sentiu feliz. E agora ela agradece nosso rapaz, que fica meio sem graça ali e diz que tá tudo bem. Ele também sempre é grato a ela. Ai, que fofinho, ele se vira dizendo que agora tá na hora do treino. Porém, ela fala ali pra ele levar essa espada. Parece que o pai entregou pra ela, pra passar pra ele e ajudar no treino. Ele tá parecendo o boneco Michelin do posto com esse negócio na perna, meio confuso ali, querendo saber o porquê. Enquanto ela fala que não dá pra deixar o filho de um barão usando um garfo numa luta por causa que ele não tem uma lâmina. Ele saca a espada e fala que concorda, enquanto agradece o pai, que nesse momento tá lá arrumando as espadas e se perguntando se não fez uma besteira. Naquele mesmo dia, um pouco mais à noite, uma estranha névoa negra se aproxima da mansão. Os soldados estavam lá bem tranquilinhos, quando de repente a névoa passa no pé, os caras parecem perder a consciência. O portão se abre e olha quem vem entrando, aquele esquisito do capuz. Pelo visto tá avançando pelos corredores, enquanto o Abel e a família do nosso menino tá tudo dorminhoca. Ô seus desgraçados, tem como vocês parar de mirar na irmãzona? Sai com essa língua, rapá, falando que ela é linda demais. Tá vindo com a mãozinha, eu já tô vendo ela ser cortada. Filho, Damian tá na porta, querendo saber o que ele pensa que tá fazendo aí. Ele havia sentido uma estranha energia, então veio dar uma olhada e realmente tem alguém esquisito na casa. O encapuzado tá confuso, ele colocou uma magia de dormir nessa casa, então como é que esse moleque ainda tava de pé e parecia não ter sido afetado? Nisso ele já se vira dizendo que vai ter que eliminar ele antes que os outros acordem e taca o Kamehameha de uma mão.
Damian sai pro lado enquanto o cara tá impressionado que ele realmente se esquivou. Nosso rapaz fala que é bom ele revelar logo quem ele é e o porquê tá nessa casa. E principalmente porque foi no quarto da irmã dele primeiro. Nisso, ambos escutam algumas vozes perguntando o que tá acontecendo no quarto da Louise. Óbvio que essa explosão que ele gerou aí na casa acordou todo mundo que ele tinha colocado pra dormir. Isso ele responde que vai ser problemático se muitas pessoas o vissem. Era uma pena, mas hoje o encontro acabava ali e ele some na sombra saindo pela janela. O Damian vê ele recuando, porém também nota uma parte do poder do cara que ficou ali do lado. Aquela não era uma energia estranha. No outro dia de manhã, o pessoal no estábulo encontra um cavalo morto. Parece que esse daí era um dos mais caros e ele não sabe como é que vai avisar o barão. O que ele acha estranho é que isso daí tava correndo a mil bem tranquilo ontem, então né, como é que isso aconteceu? O Damian bem na hora parece dando susto nos dois, dizendo que sentiu algo ruim. Fala pra eles ficar tranquilo que ninguém vai os culpar. Porém, ele percebe que os dois estão indo ali um pouquinho. Seguindo o traço da mana daquele cara, ele encontrou o cavalo morto no estábulo. E agora ele tem certeza absoluta, essa aura esquisita era magia negra. O resto da família não notou aquilo ontem, talvez não seja bom deixar eles preocupados por agora. Ainda mais considerando que ele consegue ver aonde isso tá levando. Em uma caverna no meio da floresta, o esquisito tá lá rindo sozinho, dizendo que aquele idiota da cobra negra realmente comprou tudo que ele pediu. Ele contou que eram só ingredientes para uma certa maldição, porém agora ele tá cheio de material para usar por um tempão. Porém, isso faz ele perceber que ele realmente tá ficando velho e acabado, aceitando os trabalhos de uma pessoa igual aquela só por uns trocados. Mas ele não tem muita opção, já que o maldito culto agora tá caçando ele. Por enquanto, ele vai ter que manter um perfil baixo. É, rapaz, alguém chegou na sua caverna. Pelo visto, seu perfil vai ficar bem baixo mesmo, 7 palmos embaixo. E o Damian já pergunta por que um homem velho como ele tá vivendo sozinho. Na hora o cara reconhece que é o maldito herdeiro da casa Raskin. E pergunta como é que ele encontrou aquilo. Nosso rapaz só diz que obviamente seguiu esse fedor. Confuso e encapuzado, questiona se também não foi ele que puxou uma briga com a cobra negra. Agora tá provado, ele não era só um moleque mimado. O Damian manda ele parar de papinho e já sabe que provavelmente ele foi contratado pela cobra negra. O cara concorda, nosso rapaz fala que realmente ele é patético. De inúmeros trabalhos que ele poderia fazer, aceitou logo esse de baixo nível e ainda vai morrer. O Salmangui ergue os braços e diz que quer ver ele continuar falando isso quando a tortura começar. Enquanto Damian se sacana a espada, rapaz fala que ele tinha feito alguns votos de não matar pessoas que não fossem necessárias. Óbvio que, porém, existem exceções para magos negros como ele. O cara tá impressionado que ele já descobriu a classe dele. E atacando com círculos mágicos, diz que ele realmente tem que morrer ali. O Damian avança no meio dos ataques e já se aproximou da barriga. O corte, porém, cria uma aura roxa e o cara se desfaz. Óbvio que ele reconhece como aquela mesmo que ele viu na mansão. E era estranho que alguém habilidoso tivesse aceitado esse tipo de trabalho. O mago tá sorrindo, falando que esse ataque não funciona nele até o corte passar ali no meio, rapá. O Damian manda uma sequência dizendo que vai transformar ele em poeira. O cara elogia, dizendo que a atitude não é ruim, ele é corajoso. Era só uma pena que no momento que ele havia entrado nessa caverna, ele já havia se tornado um homem morto. Uma energia surge nos braços e nas pernas do chão e aquelas criaturas que devora aparecem de todos os lados. Todas essas eram armadilhas que já haviam sido preparadas. O Damian percebe, rapaz, que essa situação ficou mais perigosa do que ele queria. Enquanto o mago fala que esse é o preço por puxar uma briga com o comandante de Yulan. Agora ele iria ser decomposto até não sobrar uma grama do corpo dele. A fumaça se transformou ali num casulo prendendo nosso rapaz. E o cara surge dizendo que realmente arrogantes são os mais idiotas. Tudo que o garoto fez foi apressar a morte dele. Nisso ele se lembra que o gordinho avisou que quanto mais extrema fosse a morte, melhor o pagamento. Ele vai desaparecer com o rapaz e de certa forma ele acredita que isso é o suficiente. Agora que ele já lidou com o moleque, tá na hora de buscar aquela mulher de ontem. Porém, dentro do casulo, nosso rapaz fala que essa maldição da corrosão é bem interessante. Assim que ele se vira, ele havia destruído tudo. O mano quer saber se ele compreende de magia negra como que não se machucou. O Damian percebe que o cara já tá assustado. E pra ser honesto, até ele tá meio surpreso. Por alguma razão, a autoridade que ele recebeu do Dorgo ainda estava ativa. A gente então vê quando isso aí foi implantado nele. Essa era a habilidade que permitia alguém chamar pelo poder dos deuses. O Dorgo olha pra trás e chama pelo querido Cavaleiro da Morte, avisando que deu a ele o corpo mais poderoso com os mais poderosos spells. Mesmo assim, ele não estava satisfeito. Ele tinha que ser a lâmina suprema e a encarnação do mal em pessoa. E é por isso que ele iria garantir esse poder para transformar ele na arma absoluta. O sangue do Dorgo é derrubado e do pote sai um brilho roxo. Na hora ele fica confuso, ele não imaginou que a autoridade iria realmente aparecer.
Ele fecha as mãos e a energia converte pro corpo do Damian, enquanto o Dorgo pensa que realmente era muito mais poder do que ele imaginava. O garoto grita ao absorver tudo e rapaz, estava parecendo um holofote. Enquanto o Dorgo tinha certeza, enquanto o soldado existisse, ele iria ter a autoridade dos deuses com ele. Nosso rapaz tem certeza que esse é o poder da ganância que ele obteve daquele cara. Ele havia achado que isso tinha desaparecido quando ele retornou, porém não foi o caso. Nisso, mais um ataque tá vindo por cima, porém ele consegue se esquivar para trás. O Salmangui quer saber como é que ele sobreviveu a essa mágica. O Damian só responde que todo mundo tem suas cartas na manga, não é? Porém, o seu rapaz está pensando mais sobre esse negócio dele ter falado que é um dos comandantes de Yulan, uma organização de assassinatos especializada em magia negra. Agora estava explicado porque ele era habilidoso. O encapuzado diz que é interessante essa carta na manga dele. Ele estava guardando isso para quando enfrentasse o culto, mas parece que vai ter que usar agora. A pulseira no braço começa a brilhar e um fogo verde toma a sala inteira. O mano já tá com o olho branco ali, fazendo algum tipo de encantamento. E na hora da minha tenho certeza, esse aí era um daqueles artefatos que guardava mana. O Salmangui, invocando uma criatura gigante, avisa que não sabe como ele sobreviveu àquela mágica. Porém, não tinha como ele sair disso. Nisso, ordena um ataque para que ele seja queimado nas chamas do inferno. O golpe parecia estar indo diretamente no Damian e ele desapareceu. O encapuzado comemora, ninguém sobrevive a um ataque da chama eterna. Porém, óbvio que o Damian ainda tá ali e fala que realmente ele tá todo errado. O cavaleiro, rapaz, não consegue entender como é que o poder dele foi desfeito. As chamas estavam circulando em volta do Damian ao invés de o queimar. E nosso rapaz explica que a autoridade que ele tem absorve todo tipo de mana negra. O Salmangui quer saber como uma criança como ele, de uma família nobre, tem esse tipo de poder. Porém, nosso rapaz só diz que isso não é da conta dele não, fi. Até porque ali e agora seria o enterro dele. Nosso protagonista não queria ter que usar essa energia nojenta que era que ele mais queria perder. Porém, se ele não usar esse tipo de poder, ele vai ter que começar a usar as técnicas do Cavaleiro da Morte, que é ainda pior. O Salmangui percebe a espada com energia. Isso aí era um nível acima dos cavaleiros. Somente um mestre da espada conseguia evocar algo assim. E na hora o Damian manda-lhe o corte na direção. O Salmangui não tinha o que fazer e foi rasgado no meio. A caverna inteira começa a desmoronar enquanto o nosso menino tá só no swag ali, fi. E vocês não se lembram, porque não postei que capítulo passado o Pro tinha te terminado bem na hora que ele matou o Salmangui. O coitado tomou a flechada na testa, fi, foi rasgadaço no meio. A caverna inteira começou a explodir enquanto o Damian tava todo aura farmer. Apontou a espada pra cabeça do Salmangui e falou: se você me falar antes de morrer, eu deixo você sofrer menos. Aonde que tá o esconderijo das cobras negras? Com isso, a cena muda lá pra Landwork, uma cidade de mercadores. O Victor tá perguntando: mestre, o que aconteceu, hein? Por que você tá querendo voltar lá pra Landwork? O Damian dá risada e fala: meu servo mais leal, se você vai ficar me seguindo, me segue calado. Do nada, gratuita, só xingamento aqui. O Victor fala: pô, é bom ver que você tá bem, porém esse livro aí que você tá lendo parece meio assustador. O Damian mostra o livro e pergunta se ele tá focado nisso. E avisa que é só um grimório de magia negra que ele obteve recentemente. Ele não conta, né? Mas óbvio que foi após ter matado o Salmangui. O Victor tá pensando: até parece que isso é verdade. Nisso ele fala: posso ser bobo, porém eu sei muito bem que Grimório Negro é extremamente perigoso e difícil de se obter. Porém, que cheiro é esse? Só que na hora que ele pergunta isso, a carruagem inteira começa a tremer. Eles param, isso porque tinham finalmente chegado no local. O Damian desce, fala que chegaram e entrega o saco pro Victor. Aqui, ó, você vai levar isso aqui e não tem que se preocupar com nada. O moleque tá ali: mas que é isso aqui? Ele só fala: relaxa, é só a cabeça de uma pessoa. O Victor vai abrindo o saco, falando: mestre, você é engraçadinho, né? Até dá de cara com a cabeça encarando ele. Ele ia jogar pra longe, porém o Damian segura. Fala pra ele ficar quieto enquanto o menino tá ali, todo ofegante. Ele pede pro Damian explicar, porém ele diz que depois conta. Por enquanto tem algo que ele precisa que ele faça. Ele tem que entregar essas duas coisas num lugar que ele falou. Essa é a única forma deles não terem nenhum problema. O moleque, porém, tá em choque, fi. A cena nisso muda pra base da cobra negra, né? Bem escondida. Realmente não desenharam uma cobra gigantesca no meio de uma torre isolada. E nisso o Damian se aproxima, falando: caramba, não é possível que esses gangsters aqui estão com um quartel no meio da cidade, fácil de ver assim. Os caras não têm ideia. O que é você, ô seu otário? Ele só responde: eu sou Damian Haksem, da família Haksem. Os caras param pra pensar e falam: Haksem, esse nome aí me lembra de um pé de porco. Aí, esse nome do cara é uma merda. Quem é você, otário? De repente um deles muda de expressão e fala: calma aí. Eu acho que era desse cara aí que o chefe novo tava falando. O Damian então responde: bom, pelo visto você
vocês já sabem quem eu sou. Eu tenho uns negócios pra resolver com seu chefe, então sai da frente. O Protinha tá achando que os caras vão só aceitar uma boa, porém um deles pega uma arma e pum, atira pra cima com um sinalizador. E dá risada falando, ai otário, achou que a gente ia só aceitar assim? Na hora, uns caras começam a aparecer em cima do telhado, pra todo lado da cidade, geral se movimenta. E o cara avisa, que tal, hein? O chefe preparou um presentinho pra você, Damian. O Prota dá risada falando, ok, mas vocês vão se arrepender. Caramba, tá corajoso. A cena muda pro governador Sebastian Baker falando, graças ao Cedric eu estou aproveitando tudo, muito bom. O Robert, que é um cavaleiro bêbado ali, fala, vemos um copo aí, garoto. Nisso, o mano da esquerda na boina ali fala, pô, ver vocês dois felizes é uma honra pra mim. O que precisarem é só me falar. O Sebastian então fala, que bom, Cedric. Se você quiser tomar aí a localização dos outros sindicatos, tá tudo bem. A Cobra Negra pode ficar com tudo. O Gordinho pergunta se ele tem certeza. E o governador fala que sim, até o delicioso distrito da Luz Vermelha. O Gordo quer saber, pô, mas todo mundo vai processar. Porém, o governador fala que tá tudo bem. É facinho o suprimir com a autoridade que ele tem. O Cavaleiro Robert pede desculpa, falando aí, Cedric, é uma pena, não tem muito que eu possa fazer por você. O Cedric dá risada, só você estar protegendo a cidade é o suficiente, Sr. Robert. Não é fácil manter a segurança de um lugar tão grande como esse. Você é um garoto modesto, mas não precisa se rebaixar tanto assim. Robert tá só dando risadinha, né, tendo suas bolas lambidas. Enquanto Cedric tá ali se agachando, o governador fala que se precisar de qualquer coisa é só falar. O Gordinho dá risada, falando logo eu não vou ter que mais abaixar minha cabeça pra esses lixos. Não vai demorar muito até a Cobra Negra tomar essa cidade inteira. E aí, vão ser esses bastardos que vão ter que se ajoelhar pra mim. Nisso, porém, alguém de repente abre a porta e chama pelo chefe. O Cedric fala, eu tô com visita, que foi? O cara todo torto, desculpa, mas eu tenho que te avisar sobre algo. O Cedric sai pra escutar o que foi, e nisso os mano lá dentro escuta ele gritando, o que? O Damian Huxley tá aqui! Na hora ele tá em choque, fi. Calma aí, o que aconteceu com aquele mago negro? Ainda bem que eu avisei meus subordinados adiantado. Nisso ele fala, tá bom, já entendi, vai embora. O mano porém pergunta, calma, tá tudo bem deixar ele aí? O Cedric pergunta, o que ele vai fazer, rapaz? Ele veio morrer aí, então que morra. Porém, do lado de fora tem um monte de poção caída no chão, uns mano em choque, o Cedric bebendo mais uma. Ativa a aura, dá uma encarada, parte pra cima, arrancando mais uma, 2, 3, 4, 5, 6 cabeças. Caraca, fios, mano, tá literalmente partidaço no meio. A cena porém muda pro meio da cidade, com os mano encapuzados avançando a mil ali, encarando, falando que alguém o deve um favor, então não se preocupe. O Cedric tá se cagando em cima da torre, falando, calma aí, eu tive que dar uma olhada porque eu tô com uma sensação ruim. Porém, como é que isso aconteceu? Damian lá embaixo e todo mundo derrotado no chão. O Protinha tá ali segurando o espadão, ele não acredita que foi sozinho. Nisso o Cedric pergunta, calma, esse aí realmente é o tal do Damian Huxley? E o cara fala, sim senhor, ele chegou e se apresentou assim. O Cedric tá em choque, eu não imaginei que os rumores sobre aquele Visconde inútil eram verdadeiros. Será que o Mago Negro que eu enviei pra acabar com eles também já foi levado? Agora ferrou, ele precisava de ajuda. De repente alguém aponta um cajado pra ele. O Damian olha pro telhado e o cara fala, seu monstro, quero ver você bloquear isso. A magia começa a ser carregada, porém o que vem mais parece, sei lá, uma faísca do que uma bomba, fi. Os caras porém falam que ele é um idiota, achando que vai parar uma chama mágica com uma espada. Só que o Damian ativa um movimento secreto que ele gira a espadinha ali em volta do fogo, meio que assume controle e manda de volta na direção do mago. O telhado explode, os coitados tá tudo frito e morto. Realmente o menino tá massacrando na cidade aqui agora. Ele então fala, bom, agora tá na hora de confirmar quem é o verdadeiro chefe dessa. Porém, do nada tem alguma coisa prestes ao acertar e ele desvia por pouco. Ao olhar pro lado, ele percebe que a aura do cara era tão grossa, que deu uma coçadinha na pele dele. Nisso a pessoa fala, tava me perguntando quem é o bastardo que quis causar problema na cidade. Pelo visto é só um moleque excessivamente confiante. Damian na hora sabe, esse cara aí é um cavaleiro oficial. E o pior é que de um segundo pro outro tem mais um monte de cavaleiros cercando ele. Na hora o Damian fica confuso, porque soldados e cavaleiros que deveriam manter a ordem aqui estão me ameaçando. Nisso alguém grita falando, como é que você causa problema na minha cidade? É o Sebastian que fala, eu, o governador dessas terras, digo que você precisa ser punido. O Protinho olha pro lado e pensa, uma grande visita. Ele então fala, quem é que vai me punir? Você e por quê? O cara porém tá gritando desesperado, falando que um moleque lixo igual ele tá se achando mesmo. Ele nem percebe a magnitude do que ele fez. Não só ele tentou acabar com a vida do Cedric, um gentil homem de negócios, porém atacou a companhia dele e matou inocentes pra todo lado. Porém os caras da cidade tá ali de canto falando, ixi, que papo é esse aí, velho? Esse mano aí é mó gangster, chamando ele de homem de negócios. O Cedric
Cedric, porém, tá pensando, e daí tanto faz. Não importa o quão forte eles são ou a opinião pública. Eles não podem colocar as mãos em alguém que tá sob a proteção do governador. Nisso, Pratinha fala pro Cedric, vem cá, enquanto pensa, finalmente eu posso dar um soco na cara desse trouxa. Eu sabia que esses malditos da Cobra Negra tinham alguma conexão com a administração da cidade. Porém, basicamente isso aqui era uma lealdade no nível de adoração. Nisso eu falei, governador, você é hilário, chamando um pedaço de lixo como esse cara de homem de negócios gentil. O governador, porém, aponta pro Cedric falando, cala a boca, moleque, você vai pedir perdão. Se você ajoelhar agora e pedir desculpas pro Cedric, eu reduzo sua sentença. O Proto, porém, fala que ele não tem nada pra pedir desculpas, até porque ele não cometeu nenhum crime. Isso, Sebastian fala, realmente não vai ter como ser leniente, garoto. Você é jovem, porém, você não me deixou escolha. Senhor Robert resolve isso. Nisso, o cavaleiro dá um passo à frente, se apresentando como soldado da cidade e falando que é melhor ele largar a arma e se render. O Proto fala engraçado, até mesmo um soldado que deveria defender a cidade se envolvera nisso. O Robert então fala, você é meio estranho, garoto. Você tá falando isso, porém eu não vejo o mínimo traço de medo nos seus olhos. Ou você é corajoso, ou você é completamente idiota. Porém o Damian só responde, eu tô confiante. O cara dá risada, ativando a aura e diz que realmente ele é um idiota e dá-lhe o primeiro ataque com aura, porém o Damian sai pra trás. Ele tá falando isso porque não tem muita escolha, mas a verdade é que lutar com um cavaleiro nesse nível que ele tá não vai ser fácil. Ele precisava segurar até aquelas pessoas chegarem, porém já tem um soco vindo, ele se defende, porém foi de equipe Rocket pra longe. Fala do danado, mandou o mortalzinho da Ana dos Santos, conseguiu cair em pé. Nossa, mas a braceta ficou arrebentada. Ele olha pra trás se perguntando por que ainda não chegou. Na mesma hora, o Robert já tá perto, querendo saber o que ele tá procurando, e o machadão já tá vindo na cabeça. Que isso? O Prota defendeu o machado com o braço? Ah não, foi outra pessoa que chegou com uma armadura e o machado do Robert foi para longe. Nora, os cavaleiros se assustam e o governador e o Cedric se caga. O Robert já pergunta quem é o associado que tá se envolvendo e manda se identificar. A pessoa baixa o capuz e... Eita, rapaz do céu! Chegou a coxuda da vez. Seja muito bem-vindo à história. Me apresenta seu nome? Os caras tá em choque. Nossa, essa aparência é impossível. Ela é extremamente uma paladina. É exatamente isso que ela é. O Protinha tá animado, querendo saber. Caramba, por que você demorou tanto? O Victor vem correndo ali. Eu cheguei, jovem mestre. Eu cheguei com a gangue. E o Cedric tá em choque. Ei, desgraça, por que tem uma paladina aqui? Isso só quer dizer que a igreja se envolveu. Porém, será que eles sabem que eu fiz alguma coisa com aquele mago negro? Nisso, o Prota pega na cara do Victor falando, eu não tô bem não, rapaz. Eu esperei demais por você. Ao menos você trouxe quem eu tava esperando. A paladina escutou enquanto o Victor sorriu falando, jovem mestre, eu respondo suas ordens melhor do que ninguém. A gente então veio algumas horas atrás quando o geral tava na igreja rezando. Que isso? Ela se veste de freira toda cobertinha, mas quando sai pra lutar é mini armor. Foi quando o Victor entrou perguntando se ali era a igreja sagrada. Ela se aproximou dizendo que sim e qual era o problema. Ele então falou, né, meu lord pediu pra entregar isso aqui pra vocês o mais rápido possível. Algo sobre evidência de alguém tá trabalhando com o mago negro. Ela se surpreendeu e pediu pra dar uma olhada. Na mesma hora notou, a energia era fraca, porém com certeza era magia negra. E aquele símbolo dava pra saber. Na mesma hora ela puxa o saco e puxa a cabeça, filho do bichão lá todo decapitado. Ela diz que finalmente encontrou um dos líderes de Yulan. Na mesma hora já jogou a roupa de freira pra fora, filho, e embaixo ela tava preparada pro combate. Ei, rapaz, e a cena mudou pra cidade com ela toda vermelha e brilhante, falando, você é o da minha Haxen? Ele tá ali falando que sim, enquanto o Victor tá achando estranho, essa menina tá agindo diferente. Ela avisa, né, a igreja recebeu a evidência, a gente vai resolver pra você. Ele agradece, fala pra ela fazer o que quiser. Ele nunca queria se envolver no caminho da igreja sagrada. Ela agradece de volta, ele fica ali pensando, paladinos da igreja, as coisas estão indo exatamente como eu esperava. Eles vivem a vida inteira como servos de Deus. Sempre seguem fazendo o bem e trabalhos comunitários e de doação. Porém, quando se chega na hora de lidar com os hereges e demônios, eles não hesitam pra mostrar a chama da alma. Muitos acabam chamando de fanáticos e os vanguardas dessa tal igreja são eles, os conhecidos como paladino. E agora, tais paladinos estão do lado dele. Nisso, a nossa coxuda do cabelo branco fala, cidadãos, escutem isso. A igreja recebeu informações de que alguém fez contrato com um mago negro e tava trabalhando nessas terras. Todo mundo ali tá confuso, né? Contrato com um mago negro? Quem que faria algo assim com aqueles bastardos sujos? E nisso, fi, a paladina já anuncia que ela vai acabar com todos os envolvidos e de agora em diante a igreja vai tomar conta da cidade. Na hora, o governador fala que não faz sentido nenhum. Ela não tem autorização do governo principal pra tá querendo administrar esse reino. A paladinona, porém, responde, Sebastian, você tá corrompendo os hereges e indo contra a vontade de Deus. A autoridade da igreja fica acima até mesmo da do reino em casos como esse. Além disso, você e seu cavaleiro são os principais suspeitos. O Sebastian tá sem entender. Oxi, a gente não quer
realizou absolutamente nada com os magos negros. Ela, porém, aponta pro Cedric e fala: esse é um homem que vem se escondendo atrás de vocês e apoiando os magos negros. E tentar apoiar ou proteger um homem como esse é mais suspeito do que o suficiente. O governador trouxa que não sabe de nada perguntou: ô, seu Cedric, você tá trabalhando com os magos? Ele, não, jamais, eu nunca faria algo tão idiota assim. Porém, a paladina vai onde eu queria estar e puxa o livrinho, falando que ali tem todos os registros das negociações entre o Cedric, que comprou itens de um mago negro. Cada um dos itens, eles vão ter certeza absoluta quando derem uma olhada no resto das lojas e das coisas que ele possui. Na hora, o Cedric tá ali se tremendo de raiva, querendo saber por que aquele mago negro idiota anotou tudo. Ele tá falando: pessoal, não chega perto, isso aqui é um mal entendido, eu nunca faria algo com o mago negro. Porém, a nossa grandona só fala: leva esse idiota. Com isso, os caras estão sendo arrastados. E o Sebastian dá uma olhadinha pro lado, só encarando o Damian rindo da cara. Esse bastardo, ele planejou tudo isso desde o começo. Porém, eu não posso ser levado assim. Eu não sei o que esses fanáticos vão fazer contra mim. O Cedric tá ali: ô, senhor Robert, você vai se render assim, rapaz? Esses bastardos aí estão sendo loucos de tentarem o prender. Eles ficam chamando: senhor Robert, senhor Robert. E o cara tá só vendo o machado ali na frente. Nisso ele diz que quer saber. Chega, dá-lhe uma jogada pro lado, falando que isso ao menos é melhor do que a certeza da morte. Corre, pega o machado e fala que ele vai matar ela enquanto o resto escapa. Nossa, rapaz, você não vai ter chance alguma. Ela é muito fortinha de todas as formas. O Cedric tá sorrindo, enquanto o Protinho só pensa que o coitado cometeu um erro. O machado bate no chão, enquanto ela se esquiva pro lado. Ele se aproxima, falando que ele foi idiota. Moleque vem igual a bazuca no peito dele, enquanto o Cedric tá em choque. O braço atravessa e ela fala que aqueles que desobedecem merecem a fúria de Deus. Com isso, arranca o punho do peito do cara, que cai morto na hora. E ela avisa que ele foi punido de acordo com a vontade do Senhor. Se eu fosse dessa cidade, eu tava todo dia na igreja. Com isso, o Cedric tá imobilizado. O Sebastian sendo levado, enquanto o Proto e o Vitor dão risada, falando: esse daí é o tal grande chefão da Cobra Negra, hein? Pelo visto, ele é mais fraco do que os rumores. O Cedric não consegue acreditar que uma criança deixou ele nesse estado. O Protinha dá uma olhada pra abençoada, falando que graças a ela, tudo deu certo. Porém, realmente ela era mais forte do que ele esperava. Pelo estado do poder sagrado que ela possui, provavelmente ela era uma aprendiz do fogo de Asura. Brigondini era um dos 5 mais fortes da igreja, que era a pessoa que usava o tal fogo. E era famoso por ter matado inúmeros hereges. Isso, alguém chama o nome do Damian. É a abençoada, falando: nossa, é tão difícil expressar o quanto eu quero te agradecer. O Prota diz que só fez o que era necessário. E ela responde: bom, pelo que você contribuiu, a gente não vai cobrar nada de você. Ele tá meio confuso, falando: não tô entendendo o que você tá querendo dizer com isso. Ela, porém, responde: ué, você não usou a igreja pra cobrir o ataque que você tava fazendo na Cobra Negra? O Protinha vê na hora que o plano do coitado foi completamente exposto. Ele pede desculpa se isso ofendeu ela. É que esse mago negro não só amaldiçoou o território deles, como também tentou machucar a família dele. Ela dá aquela olhadinha e se vira, falando que, dadas as circunstâncias, ela vai ignorar isso. Além disso, o prêmio da caçada do Salmangui vai ser dado logo logo. O Protinha não imaginava, até ela revelar que são 1000 de ouro, rapá. Que isso, dava pra comprar um pequeno castelo pelo que o Victor tá reagindo ali. Porém, o Damian diz que tá interessado em outra coisa ao invés dessa recompensa. Ela tá confusa, né, querendo saber o que ele quer. E ele então revela que quer uma das técnicas de cultivo de mana que a igreja possui. Ela fica confusa, falando: ué, você é forte o suficiente pra aniquilar toda a Cobra Negra sozinha? Por que você tá querendo uma técnica de cultivo de mana? Porém, a verdade é que o Prota percebeu. Ele deu sorte pra conseguir sobreviver graças ao poder da autoridade. Porém, pra vencer gente mais forte no futuro e chegar em níveis ainda maiores, ele precisa de alguma outra técnica pra treinar a mana dele. Senão, ele vai acabar sempre dependendo da mana negro, que era perigoso. E a que ele vai praticar nessa vida precisa ser muito mais avançada também do que ele praticou na passada. Ele então explica que ele masterizou coisas básicas e ele queria alguma coisa mais difícil e avançada. Ela tá surpresa que ele masterizou as técnicas básicas. Realmente dava pra sentir uma quantidade considerável de mana nesse garoto. Se o que ele tava falando é verdade, ele tinha um talento extraordinário. Agora ela tá pensando: ele também tem a determinação pra acabar com esses hereges sem hesitar. Na hora ela dá uma risada, falando que se esse é o caso, ela tem uma oferta ainda melhor. Será que ele tá interessado? A minha pergunta qual é? Então ela vem com o óbvio, né, fi? Oferece pra ele se tornar um paladino. Óbvio que a mina da igreja ia querer recrutar ele. Ela tá ali toda... porém ele só diz não. A coitada caidora do chão, querendo saber o porquê. Seu desgraçado, se tornar um paladino é a maior honra dada por Deus. Você tem a oportunidade de punir o mal em nome dele. Você não tem ideia do quão difícil é conseguir essa posição. O Protinha tá só de braços cruzados olhando pro nada, pensando que não só ele nunca foi uma pessoa muito religiosa, como também ele não quer viver como um cachorro da igreja. Porém não dá pra falar isso na cara dela, então ele se vira e diz: eu só não sou merecedor de receber o amor de Deus. De hoje em diante eu quero viajar por esse mundo e espalhar a palavra divina, porém
porém como um simples e nobre devoto. O Victor tá ali de canto falando, jovem mestre, só de mentira descarada não vai funcionar não. A paladina abaixa a cabeça e se gruda falando que são palavras sagradas. As orelhas dela até se abriram para um novo mandamento. Ele tá meio confuso. Enquanto ela fala que ele não tem que se preocupar, ela vai tentar prover uma técnica de cultivo ao invés da recompensa. Porém, se um dia ele mudar a cabeça, ele pode vir pra igreja quando quiser, que ela pessoalmente vai cuidar do garoto. Ele tá pensando ali, né, que isso nunca vai acontecer, mas diz que tudo bem. Nisso, a garota se apresenta como Agnes e fala que ela é a primeira aprendiz do Fogo de Azura. Ele tá impressionado que ela é a primeira de todas e fala que é uma honra conhecer ela. Ele então diz que tem coisa pra resolver ali e ela fala que tudo bem, né, mas o que ele tá querendo resolver? O Protinho então se aproxima do Cedric, que tá ali chamando ele de filho da, porém já toma uma bicuda no estômago e vomita tudo desde ontem. O Damian ainda fala, caramba, é da hora chutar sua barriga porque parece que tá amortecido pela gordura. O Cedric vai se levantar pra xingar de novo, porém toma-lhe uma no meio da cara. A Agnes e o Victor tá só assistindo ali, enquanto o Protinho tá todo vermelhinho, falando que ele tá se sentindo satisfeito até demais. Um tempo depois, porém, o Victor pergunta se tudo realmente acabou. E ele diz que sim, provavelmente, né, ou seja, não tá acabado. A cena então muda pra casa da família Lion Bloom. Um tal de Roland entra no quarto chamando pelo Erwin. Ele vê alguém se tremendo ali nas cobertas, o menino tá todo se cagando. E é o pai dele, fi, que na hora vem e pergunta o que aconteceu. Ele então fala, aquele bastardo, pai, ele tentou me matar. Ele pegou uma faca, quer dizer, não, foi uma espada e me ameaçou. O Roland tá pensando, esse desgraçado, eles realmente estão achando que vão colocar terror no meu filho assim. Ele manda todo mundo contar o que aconteceu. E um dos soldados ali, né, se prepara pra explicar. E basicamente conta que a culpa foi de Damian, da casa Haxen. Na hora tá tudo tremendo, as porcelanas caindo no chão e o cara querendo saber como que deixaram aquele imundo tocar as mãos no filho dele. E ele então avisa que eles vão enviar pessoas pra Haxen agora e trazer esse moleque igual um cachorro. Enquanto isso, lá no território do nosso garoto, a crente da microsaia tá se apresentando como Agnes, a afiliada da igreja. Os pais estão meio hesitantes ali, né, e dão as boas-vindas. E agora já tá querendo matar o maldito Damian, pensando, esse desgraçado não só tá trazendo problema, como agora trouxe esses fanáticos pra minha casa. Ele então fala, o Damian me informou que vocês vão ficar aqui por um tempinho. E ela fala que sim, isso foi uma decisão feita na investigação dos hereges. O pai pede desculpas, falando que infelizmente a casa é pequena, não vai dar pra, talvez, ter tantas pessoas. Até ela mostrar o saco de dinheiro agradecendo pela generosidade, ele falou que elas agora moram ali. Nisso, a Agnes se aproxima do nosso garoto, agradecendo por ele permitir que eles continuem as investigações lá. O Protinha tá pensando que quando ela falou que tinha outro pedido a fazer, ele não imaginou que ela ia na casa dele. Ela então fala, senhor Damian, a investigação é importante, porém tem algo mais que eu quero saber. Ele pergunta, né, o que foi. E ela tá ali toda vermelha chamando por ele? Pelo visto falando do gospel, sei lá, enquanto os pais estão dando uma olhada. Mandando uma jorrinha, tipo, vai lá garotão, uma massa santinha. Que isso, pai? Não brinca com coisa gostosa assim, não? Ela então entrega o manual de cultivo que ele havia pedido, falando que esses eram volumes especialmente selecionados. Ele tá confuso, né, querendo saber por que ela tá entregando pra ele dois. Ela explica que um era uma técnica de espada e o outro era uma técnica de cultivo. O Damian fica pensando que ele particularmente não precisa de técnicas de esgrima nova, porém não tem problema receber. Agora, esse manual da energia destrutiva é algo que ele nunca tinha visto na vida passada. A Agnes tá ali fazendo drama, né? Nossa, foi tão difícil obter esses manuais. Ele agradece, porém ela insiste, falando, foi tão difícil obter, você não imagina, é muito complicado ganhar essas coisas da igreja. Ele agradece, ela continua falando, fez balão bater na cara dele. E aí, né, depois de insistir, ela se aproxima mais uma vez e diz que vai ter que pedir. Por que você não considera se tornar um paladino? Porém, ele tira a mão e pede desculpas. Nisso, ela se vira e diz que tudo bem, se ela insistir mais um pouco, vai começar a ficar deselegante. Porém, se ele mudar de ideia, pode vir falar com ela. Com isso, ela se retira, filho, porém com os punhos cerrados. E o Protinha percebeu, não é à toa que ela é uma fanática, rapaz. A obsessão dela ia além. A cena, porém, muda pra caverna, onde nosso garoto matou o Salmangui. Os paladinos estão dando uma olhada em tudo lá, os negócios fedorentos, e um deles tá falando que é muito suspeito. O cara pergunta por que, ele fala, mano, tipo, qual é o sentido? Um Salmangui era um membro de alto escalão que a gente vem caçando há muito tempo. Claro que assim, ele é um membro da escola de maldição, então quando é combate ele é um pouco mais fraco. Só que como é que aquele cara foi derrotado pelo filho de um nobre numa região rural como essa? O cara responde que ele também tem dúvidas similares, porém a Agnes não falou nada, então ele que não vai perguntar. O amigo insiste que talvez seja algo a se preocupar, e ele responde, pô, vamos focar na investigação, a gente fala disso depois. Nisso, a Agnes de repente aparece e fala, vocês podem confiar no Damien. Os trouxa fica sem jeito e ela responde, eu entendo as suas dúvidas, porém eu tenho certeza que ele não mentiu. Os caras querem saber, né, como é que ele matou o Salmangui? Ela fala que ela já ouviu sobre como. Eles confusos, né, ouvimos? É como assim? Aí ela se lembra do
momento que o Protinha falou que ele desviou de um ataque e cortou a cabeça. O cara tá meio confuso, falando, peraí, você acha que desviar de um ataque e cortar a cabeça foi verdade? Ela baixa a cabeça meio que concordando e diz, naquele dia que o servo trouxe a cabeça, eu obviamente duvidei da habilidade. Foi por isso que eu fiquei de longe observando por um tempo antes de intervir. Sozinho, ele lutou contra dezenas de soldados sem ser arranhado uma única vez e acabou com eles como se não fossem nada. E a parte mais chocante foi a hora que ele redirecionou aquela bola de fogo feita de magia. Os caras perguntam, tipo, isso é possível? Ela diz, bom, em teoria é possível. Ela já ouviu falar que pessoas que chegaram no nível do mestre da espada conseguem algo assim. Os caras falam, bom, isso não faz sentido, a gente tá falando de Damian Hakusen. E ela responde, eu sei, ele não é o mestre da espada, mas claramente isso prova que ele fez algo que grandes cavaleiros conseguem. E a razão pra ela tá aqui não é só porque ela tá preocupada com Salmangui. Porém, na verdade, ela precisa conhecer esse Damian e fazer com que ele encontre o mestre dela. Isso porque ele seria uma grande adição à igreja. E é por isso que, por enquanto, era pra eles deixarem de fora essas preocupações e focar na investigação. Danadinha não desiste, né, rapaz? Eita, que garota possessiva. Tem uns caras que gostam das malucas. Porém, nessa hora, os caras lá do território Lion Bloom estão chegando. O cara se espreguiçando, falando que finalmente chegou, é um dos cavaleiros aprendizes, chamado Alpes. E o outro dizendo que esse lugar fede pra caramba, é um tal de Lavender. O mano na frente, loirão, manda eles dois calar a boca. Ele é um cavaleiro oficial da família Lion Bloom, chamado Gary. E ele quer saber se aqui é o tal do desgraçado do território desses Hakusen. O Lavender confirma e ele quer saber, né, qual foi a missão que o Marquês deu. O mano explica, parece que é pra gente levar um tal de Damian Hakusen. O Gary que responde que pegar um lixo como esse seria fácil demais. Só que com certeza isso não seria o suficiente pra ele pagar pela humilhação. Nisso tem um velhinho, uma linda bengalinha passando do lado deles. Ele então fala, ô velho, ô tiozinho se vira, quem são vocês? O Gary que então pergunta, você por acaso é residente aqui do lugar dos Hakusens? O velho diz que sim e... Que isso? Cortou a cabeça do tiozinho, velho? What the fuck? Gratuito? Ô louco, falando ainda, como é que um lixo de um lugar como esse não se curvou ao ver a gente? Os cavaleiros atrás tá até confuso, falando, peraí, eu acho que aquele velhinho era cego, não era não? Porém o Gary que só chama pelos dois e fala que ele tá com uma ideia bem boa. Quando eles chegarem no território dos Hakusen, eles vão arrastar esse bastardo e matar todo mundo que tiver na frente. Vixe, deu de cara com o Victor, nem ferrando que ele vai matar o gordinho. Tamo de volta na caverna com os paladinos, onde eles falam, né, que o lugar inteiro colapsou, então eles conseguiram menos do que eles queriam. Porém, Agnes fala que tá tudo bem e elogia o bom trabalho. Só que é nisso que eles dão uma olhada pro lado, fi, tão vendo nosso querido Damian naquela praticar na aura. Ele dá aquela respiradinha todo cultivante, absorvendo uma energia. Os trouxas tá falando que não sabe o que ele tá fazendo, mas parece incrível. Enquanto a Agnes tá em choque, a técnica da energia destrutiva que ela entregou pro Damian deveria ser um método de cultivo, que quando você masteriza no nível máximo, aí sim você consegue absorver a mana ao redor. Porém, como é que ele já tava conseguindo fazer isso em algumas horas? Quando ele relaxa e abre o olho, vê os caras ali encarando ele, tudo brilhando. Então pergunta se eles terminaram de investigar e ela fala que sim. Já tá toda corada falando, Damian, você fez um progresso? Ele diz que só um pouquinho. Enquanto pensa que, caramba, não é à toa que ela falou que essa técnica era difícil de obter. Pra ele, que foi um mestre da esgrima na vida passada, as técnicas de espada não serviram de muita coisa, porém essa de cultivo era extremamente útil. Isso porque é uma técnica criada para compensar o consumo excessivo de mana da espada destrutiva. E graças a isso, ela consegue roubar a mana do ao redor muito mais rápido que qualquer outra. Ele só não tá entendendo porque ela tá parada ali, né, encarando ele sem parar. Nisso ele fala, chegou a hora do jantar, enquanto se pergunta quem é que desenhou esse background romântico. Só que nisso ele para por um segundo, sentindo uma estranha sede de sangue no ar. E nisso ele já fala que alguns vermes chegaram. Ele então avisa pra Agnes que ele tem coisas urgentes pra resolver, então ele vai na frente. Eles, porém, podem voltar num ritmo tranquilo e nisso o menino saiu de Usain Bolt. Os caras tá impressionados enquanto essa Agnes aí tá cada vez mais vermelha, minha garota. Já, não vou nem falar nada. Ela quer saber qual o limite do garoto. Ai, rapaz, volta na casa do Protinho, o Victor tá recebendo aquele tchau pro almoço. O coitado cai de joelho enquanto o tal do Lavender o espanca, falando que ele é um bastardo lixo que tá querendo desafiar. Ele já avisou que é pra trazer o maldito Damian Hakusen até ali. Porém, filho, o Victor é herói, ele fala que não. Ele sabe que eles estão querendo machucar o Damian. Ih, rapaz, nisso o pai do Prota tá correndo. Na hora, mandando todo mundo parar com isso. Os caras perguntam se ele é o Visconde, que agarra o Victor e pergunta se ele tá bem. Ele quer saber qual é o significado disso. Porque cavaleiros estão batendo
bater nos civis dessa forma. O Garrick, porém, fala: comparado ao que o seu estado fez a casa Lion Bloom, isso não é nada. Aí, Visconde Paul, é bom você saber que o Marquês tá demandando agora que o Damian vá lá o encontrar. É bom entregar ele quietinho ou suas terras vão sofrer. Assim como o Paul imaginava, o Marquês não ia ficar parado depois daquilo. Porém, ele sabe que isso aí é uma mentira total. Se ele entregar o filho, com certeza esse lugar ainda assim vai ser transformado num mar de chamas. E nisso ele grita, falando que jamais entregaria o filho dele. O Garrick questiona: você tem certeza? Vai acabar se arrependendo disso. Como o Paul concorda, ele fala que tudo bem, então deixou a gente sem escolha. Ele manda os dois cavaleiros destruírem tudo até o bastardo do Damian aparecer. O Paul tá perguntando se eles perderam a cabeça, até que alguém ali de canto questiona se os vermes estão ficando maluco. Ixi, rapaz, é o Damian chegando, exalando a aurinha. O Garrick tá todo em choque ali, querendo saber quando é que esse moleque apareceu. E o Protinho tá caminhando sem responder ninguém. Na mesma hora, o Lavender sente um piripaque ali, era como se ele nem conseguisse se mover. O Prota pergunta se o pai tá bem, que diz que sim, só que o Victor não tava tão 100% assim. Nisso, o Damian fala que eles são sortudos demais. Se o Victor não tivesse nascido com esse corpo resistente, nasceu sim, ele teria morrido nessa surra, e aí os três teriam que morrer ali também. O Garrick fala: então você é o tal do Damian. Pelo visto, você não é corajoso de ter desafiado o Marquês, e sim, é só alguém completamente louco da cabeça. Ou por acaso, você tá se sentindo confiante porque bateu em um nobre usando o truquezinho. O Damian tá confuso com esse negócio de truque. Porém, na hora, o Garrick já manda os dois soldados ir pra cima e acaba com esse moleque e deixar ele de joelho. E lá vem nosso garoto pensando que quer saber, deixa pra lá. Essa realmente era a chance perfeita, ele já agarra o braço do cara e impede no meio do ataque. Ele tava ansioso pra testar essa mana que ele coletou quase agora, então é perfeito pra ele entender o potencial da técnica de energia destrutiva. Nisso, acerta uma no peito do Lavender, que é empurrado pra longe. Do lado, o Alp está confuso e em choque que o amigo foi empurrado, só que na mesma hora já tem uma bicuda vindo que pega em cheio no queixo do menino. Os dois caem no chão em um ataque, enquanto o Victor tá acordando ali, chamando pelo jovem mestre, tudo torto. O Prota pergunta se ele tá bem, e ele todo fofinho ergue a mãozinha ali e manda uma joinha. Ah, o Protinha fica pensando que esse garoto é interessante. Realmente, o Victor é o verdadeiro tanque, hein? O McDonald's não foi à toa. O Garrick desce do cavalo, vem andando, falando: pelo visto, você não venceu do Erwin com truque. Porém, eu ainda não entendo como um lixo como você tem habilidades como essa. O Prota só responde que ele não precisa saber. Nisso, o Garrick diz que tá explicado. Agora ele entendeu o que tá acontecendo. O garoto não é o Damian Haxen. O pai tá todo mundo confuso e o Prota pergunta do que ele tá falando. O Garrick, porém, grita: não mente pra mim. Até parece que isso aqui não é uma armadilha criada por aqueles cachorros que odeiam os Lion Bloom. Você não é o verdadeiro Damian, eu sei. Você é um impostor. Foi contratado pelo Lorde pra acabar com a nossa casa. Porém, tá tudo bem. Eu não vou permitir que um bastardo como você mexa com os Lion Bloom. O Prota tá ali pensando que esse cara é mais estúpido do que ele imaginava. Enquanto o Garrick tá se preparando com toda a força, rapá. Enquanto isso, o Lavender tá ali caído, pensando que por enquanto ele vai fingir que tá inconsciente. É a melhor solução. O pai tá ali meio preocupado com o que o Damian vai fazer, enquanto o Victor pede pra que ele vença. E rapaz, o Garrick tá pronto pra sacar essa espada aí a 36 imagens. Pensando, esse moleque pode parecer habilidoso, porém, hoje a sorte dele acabou. Meio passo. No segundo que ele tiver o meu alcance, ele vai morrer em um piscar de olhos. Nisso, ele começa o saque da espada, falando que agora ele vai ser rasgado no meio. Porém, o Prota defende a espada como se não fosse nada e ainda dá risada, falando que, como esperaram dos Lion Bloom, dessa vez enviaram um cavaleiro decente. Nisso, o Garrick recuou pelo visto, porque parecia que ele tava indo, mas agora ele tá voltando, se perguntando como é que o moleque bloqueou o ataque dele. Porém, ele chega à conclusão que foi sorte. Isso manda ele bloquear essa sequência, porém o Damian só tá ali, plim, 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 moleque, bloqueando tudo. O Garrick não consegue acreditar e, rapaz, nisso o Prota, pum, desaparece e fala que a vez dele chegou. Cortezinho na cara, o Garrick já todo... Ai, cara, eu não consigo ver os ataques do moleque. Ele tá achando que vai tomar uma espadada, porém o que vem é uma bicuda no meio da tempo, o menino sai girando todo o Beyblade. Caraca, filho, já tá humilhado no chão. E o Protinha fala que essa aí foi pelo Victor. O Garrick se levanta todo torto e avança mais uma vez, falando que ele é um bastardo. O Prota observa ele ativando a técnica suprema da força da velocidade do sei o que do leão, rapá. Ele fala que esse ataque chama bastante atenção, porém é tudo que tem. Nisso, bate a espada dele na ponta da espada do cara. Esse cara, filho, luta de espada no meio da treta, pum, quebrou realmente. O Protinha tem um espadão mais duro.
Ai, meu Deus. O Garik tá em choque. Não, a espada dele atravessou a minha. Nossa, ainda passou-lhe igual manteiga no bracinho, rapaz. Ficou cotoco. O trouxa grita e cai igual um pedaço de lata no chão. De fundo, o Vitor e o pai tá em choque. Enquanto o Protinha dá uma olhada pra trás bem calma, o Garik tá ali falando: qual é essa desgraça dói? Porém, rapaz, lâmina no pescoço. E o Garik pede desculpa, falando: eu não sei quem você é, porém você venceu. Perdoa nós aí, rapaz. O Prata, porém, fala: eu sou o Damian, que sem idiota. E se você queria pedir pela sua vida, deveria ter feito isso. Agora é tarde demais. Mexeu com a minha família e ainda fez meu servo feio ficar mais feio ainda. Que isso, de graça, do nada de novo. O Garik tá ali pedindo desculpa, falando que foi meio sem mal entendido, né? O Prota, porém, fala: você ainda não sabe pra quem você tem que se desculpar, não é? Isso, o Vitor vem ali com o madeirão na mão e o pai, rapá. Tá na hora da família inteira participar da surra e os 3 trouxas tá tudo acabado. O Vitor fala: aí, jovem mestre, eu ainda não tô satisfeito não, acho que eu vou ter que bater mais um pouco. O Prota diz que sim, só tem que parar quando eles morrerem. Talvez, pra isso aqui ficar mais legal, deveriam arrancar mais um bracinho do Garik. Porém, nisso, o pai fala que chega, era o suficiente. O Garik pede desculpa pro senhor Hakisen, falou que ele tava errado, ele realmente desrespeitou esse local. Porém, o pai diz que nem ferrando, uma desculpa como essa não vai pagar o preço. Até porque, se o filho dele não fosse tão forte assim, o território dele teria sido destruído. Ele teria sido arrastado lá pra casa do Marquês e vai saber o que acontecer. O Garik bate a cabeça no chão: por favor, perdoa. Eu sou inocente. Porém, o pai tá dando só aquela encaradinha. Sorrisinho de canto, dá uma olhada pro Prota, que agora tá pensando: não era como se eu realmente quisesse matar esses caras. Sem contar que se eu arrancar o pescoço dele agora, a relação com a família Lion Bloom vai ser completamente destruída. Claro que eu sozinho consigo vencer a casa deles, porém eu não posso deixar minha família inteira se meter nisso. Por outro lado, se eu deixar esses caras irem embora assim, logo logo eles vão querer retalhar. O que eu vou fazer? Nessa hora, alguém chama: senhor Damian. Ela mesma, nossa santinha coxuda, querendo saber o que aconteceu. Ao ver essa coisa linda chegando, ele tem uma ideia. Ela ia ser útil. Cena muda pra ela pensativa: entendi, então isso aconteceu? Se esse é o caso, eu talvez consiga te ajudar. Ele quer saber como? Ela explica: bom, graças à casa Hakisen, a gente conseguiu matar um desses magos negros. Com isso, a gente pode designar a casa de vocês como aliado da igreja. O Prota parece que é uma boa ideia. E o pai sabe que isso seria uma forma bem tranquila de escapar dessa crise. O Protinha tá com os olhinhos Sailor Moon ali falando: nossa, se não for muito a pedir, você poderia fazer a boa pra nós? Porém, por dentro era exatamente o que ele já queria, rapá. Proteção da igreja. Ela diz ali que tá tudo bem, não vai ser nada demais. E nisso o Prota já pergunta se o Garik escutou. É bom avisar isso lá pro Lion Bloom. A casa Hakisen agora tá sob a proteção da igreja. E se eles tentarem forçar qualquer coisa ali de novo, teriam que enfrentar a fúria dos paladinos. Os 3 trouxas saem da corrida do Neytunes, enquanto o Vitor fala: bom, agora que esses malditos foram embora, a gente pode descansar. Porém, o pai diz que infelizmente não ia ser tão fácil assim. Agora tinham novos problemas. Já em outra sala, o pai inicia a reunião e fala: bom, o tópico vocês já sabem, né? Como é que a gente vai lidar com a casa Lion Bloom? O irmão mais velho fala: pai, a gente já não conseguiu a proteção da igreja, por que a gente precisaria de outras ajudas? Porém, a irmã explica: Bel, só porque a gente tem proteção da igreja, não quer dizer que eles vão intervir em qualquer situação. O Paul concorda, falando que a Louise tá certa. A igreja só vai se envolver em coisas que sejam mais devastadoras. Porém, os Lion Bloom não têm só poder na parte militar. Esses caras que possuem uma família tão mais poderosa podem acabar com eles facilmente de inúmeras formas. A forma mais fácil agora seria pagar a proteção de um nobre ainda mais forte. Só que nisso, a Santa Gordinha entra falando que tem outra forma. O senhor Damian Hakisen poderia se tornar um paladino. O Prota não imaginava que ela ia lançar essa na reunião. Porém, avisa a família que ele não tem intenção. O pai então responde, né, que se o filho não quer, então não é uma opção. Porém, de repente, o Abel bate na mesa chamando pelo pai. Geral se assusta e ele fala: por que você tá aceitando isso tão simples assim? Se ele só se tornar um paladino, tudo isso vai estar resolvido na hora. Fala pro garoto virar um paladino. O Protinho estaria esse desgraçado, tá querendo apanhar. O irmão tá batendo na mesa, falando pro pai pensar direito. Tudo isso aqui é culpa do Damian. Porém, rapaz, o pai chama por ele e dá-lhe uma encarada do dragão, mandando ele ficar bem quietinho, porque eles estão com visita ali. A Agnes se esconde, o coitado se senta. Enquanto o pai fala que sim, o Abel tá certo. O Damian que causou esse conflito com os Lion Bloom. Porém, não é só culpa dele. Até porque o que gerou tudo isso foi o desejo lá do segundo filho dos Lion Bloom na Louise. Se o Damian não tivesse agido, esse cara não ia ter desistido. Sem contar que o garoto protegeu ela da família Lion Bloom, diferente do pai, né? Ou seja, ele mesmo,
mesmo que ficou hesitando. Ele então se levanta, chama pelo garoto e diz que ele fez um ótimo trabalho, todo orgulhoso, feio pra caralho. Ele não só não aceitou os insultos daqueles caras contra a família dele, como também fez com que eles pagassem o preço. O Protinha tá emocionado, diz ele que sente algo inesperado. E nisso responde que foi algo que ele tinha que fazer. O pai, porém, fala que tá tudo bem, de agora em diante ele ia resolver isso. Pela primeira vez, ele ia agir como um pai de verdade. De repente, porém, todo mundo para, porque um cara entra ali falando que eles receberam uma visita da casa Gold Pixie. O Paul quer saber, né, mas o que ele tá querendo fazer aqui? E o mordomo explica, parece que um tempo atrás o Damião pegou dinheiro emprestado com trigo como colateral e parece que a data de pagamento já passou. O Protinho olha pro pai ali. Toma ali, mais uma no pescoço sendo esculachado. Você não muda pra um cara tirando um chapéu, senhor Damião? É um ótimo dia pra te ver. Ixi, rapaz, que é esse risoca aí da Shopee com a orelha esticada? O nome dele é Oland Michel, o famoso idiota. Então fala, não seria melhor se você tivesse usado as terras da sua família como colateral? Ao menos dessa forma a gente pode emprestar dinheiro. Ah, isso aí é uma coisa que nosso Protinha tá se lembrando, né? Esse maluco fazia ele assinar um monte de idiotice pra meio que roubar tudo da família dele. E como o Protinha só queria dinheiro e era trouxa, ele acabava sempre sendo enganado por esse cara. Nisso ele pergunta, né? Quanto é que eu tô devendo? O Olan responde, bom, vocês pegaram 200 de ouro emprestado. Com juros, são 300 no total. Pelo visto é coisa pra caramba, né? Porque o Prota tá em choque. Parte ruim é que isso aí foi há tanto tempo que ele nem se lembra se ele realmente pegou 200 ou quando foi. Só que o problema é que, óbvio, que a família não tem essa grana. Nesse ritmo, geral vai virar mendigo e vai ter que pedir dinheiro nas ruas sendo humilhado por todo mundo. E nisso o Olan fala, bom, como você sabe, se vocês não pagarem isso, parte das terras de vocês vão virar nosso dinheiro. Até porque, né, a gente fez o acordo. O Protinha diz que, pô, esse colateral aí era só formalidade, não é não? O Olan diz sim, é só formalidade, mas o que a gente pode fazer? Estamos aqui agora pra coletar as dívidas, já que vocês não pagaram o que devem. Se estamos entendidos, você pode ir agora e trazer o dinheiro. Ou, por acaso, você não tem. O Protinha, sem muita opção, só responde honestamente, não tem como eu pagar não. Nisso, o Olan se surpreende, depois sorri, falando que entendeu. Já se sente e diz que o garoto não deveria ter pegado dinheiro emprestado, senão ia ter como pagar. Nisso, ele dá uma estalada de dedo e fala que tá tudo bem então. Ele vai ter que coletar de alguma outra forma. O Olan tá ali pensando, eu sabia que desde o começo você não ia conseguir pagar. Eu até gosto de dinheiro, porém o que eu mais gosto na verdade é esse momento. Esses nobres arrogantes abaixando a cabeça e lambendo meu sapato. Qual será que vai ser o rosto do Damião quando ele tiver que se ajoelhar? Ih, tiozão, tá todo suando ali, respirando fundo. Que isso? Sai fora, Hisoka. Diz ele que só de imaginar o Damião ajoelhado tá todo arrepiado. Ixi, fi. A cena muda pro pai ali e claramente a família inteira, sem saber muito bem como é que resolve esse problema. A Merilda pede pra ele se sentar, falando que ele vai deixar um buraco no chão andando tanto assim. Porém, ele tá desesperado, falando que como é que ele vai ficar parado num momento como esse? Eles estão devendo tanta grana que pode ser a ruína da família. O Abel concorda, falando que esse é o fim de tudo. Porém, a mãe diz que tá tudo bem. O Damião diz que vai resolver, então eles têm que confiar nele. E a Luiz responde que o garoto nunca falhou quando ele disse que ia fazer algo. O pai fala que sim, mas é só porque a esgrima dele é excepcional. Porém, habilidades de combate e de negociação são bem diferentes. Até ele vê que o Protinha tá atacando a negociação no meio do chão, explodindo a sala. Vendo o chão destruído, ele fala, eita, o pai vai dar uma bronca. O outro soldado dá-lhe aquele pulo pra mandar o corte vertical, porém o Prota vem todo um bracinho cobrinho e pega ele no pescoço, falando, aí, você puxou a espada contra um nobre, então isso aqui é autodefesa. O Olan tá todo assustado, se tremendo, enquanto o Protinha se aproxima e fica frente a frente. O mano já tá ajoelhado, enquanto o Prota fala pra ele relaxar as pernas. Ixi, que papo é esse? O Prota então diz, aí, escuta, eu não tenho como pagar o dinheiro agora. O Olan fala, não, tá tudo bem, não se preocupa. Porém, o Prota só põe a mão no ombro e diz que se ele quiser, pode ser pago de alguma outra forma. Ele tá ameaçando, mas essa frase foi peculiar. Porém, pelo visto, né, resolveu, porque tamo no dia seguinte. O Abel então sai da casa e fala que ele tá com o coração quebrado. O pai quer saber, né, o que aconteceu. E ele explica que a justiça e a honestidade foram destruídos pela pura violência. Ele não consegue aceitar que mais uma vez o Damião foi contra as leis na pura força. O pai tá ali pensando que ele concordou com o plano do garoto, porém, ele tá preocupado se isso realmente vai funcionar. Oh não, rapaziada, top 10 notícias tristes. A Agnes vem avisar que eles estão partindo. O Prota agradece por toda a ajuda, enquanto ela responde que fez só o que era necessário. Ai, toda vermelhinha arrumando o cabelinho, falando que as investigações acabaram, então eles vão voltar amanhã. Ela espera que a jornada do garoto seja abençoada e ele manda uma oração ali de volta agradecendo. Ela vai perguntar se ele mudou de ideia, porém ele já disse que não. Com isso já tá no caminhão falando, Vitor, vamos partir. As malas já tá carregadas, não sei pra onde eles vão, fi. Porém, tô impressionado que o negócio é espaçoso. Ô louco, tão com o Olan ali, dando as boas-vindas, falando, essa jornada vai ser incrível, espero que nada seja ruim pra vocês. O Prota agradece
agradece, falando que a atitude dele é incrível. Tanta energia assim, com certeza ele deve conseguir uma lagosta hoje pro jantar. O Prota então chama pelo Victor e fala pra ele dar o sinal. Cavalinho pra cima e a carruagem começa, porque o Protinha tá indo lá pra casa dos Gold Pixie. Cena seguinte, ele já tá olhando pra cima ali e o Victor impressionado, falando que realmente essa mansão faz jus à casa mais rica de todo o reino. Caramba, os caras realmente têm a mansão zona pretona, filho, é louco. E o Orlando tá falando ali, eu já conversei com o Duque da minha, você pode entrar ali tranquilo. Enquanto eu penso, esse desgraçado fez eu ficar trabalhando mais que um servo. Com certeza o plano dele, porém, vai dar errado. Ele fala pro nosso garoto, seu plano vai dar perfeitamente certo. O Protinho vai confiante, falando que já ele tá de volta. A cena muda pra alguém perguntando, então você é Damian Haxen? Esse cara aí é o tal do Adam Goldpixie, que diz que o garoto é o tal famoso bagunceiro da família Haxen. O Prota só responde que se sente honrado de que o reconheçam. O cara quer saber, né, por que você tá procurando por mim? O Prota então responde, bom, eu peguei um dinheiro emprestado dos seus negócios aí da sua família e infelizmente a data já chegou. O Adam responde que entendeu e o Damian explica, bom, eu não tenho dinheiro no momento pra pagar, então eu queria pagar de alguma outra forma. O Adam quer saber como e o Prota fala, eu vou derrotar os Lion Blues em troca da minha dívida. Pelo visto, isso pega geral de surpresa. O Adam fala que o garoto deve saber das notícias e o velho ao lado chamado Gaô concorda. O Prota sabe que todo mundo no Reino das Maçãs conhece sobre esse rumor. Bem na fronteira entre os Lion Bloom e os Gold Pixies, uma mina de ouro foi encontrada. Ambas as famílias nunca tiveram boas relações e até planejaram um duelo entre cavaleiros de baixa classe para definir o monopólio daquele lugar. Porém, o Prota já sabe o resultado desse duelo. Eita, fio, os Lion Bloom iriam vencer de uma forma esmagadora. Com isso, eles iam começar a rapidamente expandir as forças dele com esse novo ouro, enquanto os Gold Pixies iam perder boa parte da influência. Pro Prota ajudar esses caras a vencer e a permitir que ele pagasse a dívida dele, além de que ia colocar os Lion Blue em xeque mais uma vez. Nisso, Adam fala até que você é ambicioso. Pelo visto, é verdade que você venceu o segundo filho dos Lion Blues e até acabou com uma organização. O Protinho orgulhoso diz que sim, nada disso é só rumor. O cara parece interessado, falando que realmente ele vem procurando um cavaleiro para participar nesse duelo. E o Damian responde que ele é o candidato perfeito. Quem mais no lugar dele poderia lutar contra o filho mais velho dos Lion Bloom? Porém, o nobre parece em dúvida, querendo saber se ele realmente derrotaria aquele cara. Todo mundo sabe que o filho mais velho daquela família é uma espécie de gênio. O Prota, porém, responde sim, ele realmente é habilidoso. Porém, alguém interrompe nosso Protinha. Um maluco de cabelo laranja ali do lado fala, todos os rumores desse moleque aí são exagerados. O nome dele é Hal Witches, ele fala que ele tem certeza a senhorita Chelsea vai trazer o candidato perfeito. Ela foi embora já faz um mês em busca do melhor cavaleiro para enfrentar o Michel, então com certeza quando ela retornar vai ter alguém melhor que o Damian. Até porque ela passou todos os testes com perfeição, então o cavaleiro que ela trazer é perfeito. O Adam responde que ele falou algumas coisas bem válidas, enquanto o Protinha pensa que esse cara feio pra caralho tá atrapalhando o plano dele do nada. Nisso ele pergunta, e aí Damian, é isso que meu povo pensa, o que você acha que a gente faz? O Protinha percebe que esse cara tá querendo testar ele, e nisso responde, pelo visto vocês estão completamente errados. A única chance de vocês vencerem é eu lutar pra vocês. Não importa quem a senhorita Chelsea trazer, não vai ser tão bom quanto eu. Witz, fala aí, moleque, como é que você tem coragem de dizer algo assim se você nem sabe quem vai vir? O Prota então fala, se você quer uma prova, que tal bloquear o seu melhor ataque? Na hora o Witz parece assustado. E o Damian completa dizendo, se eu bloquear seu melhor ataque, isso aí com certeza vai provar meu valor. Mano, não consegue acreditar que um moleque de baixa classe como ele tá fazendo um desafio como esse. Na hora ele pede a permissão pro Adam pra ensinar uma lição pro garoto. E obviamente não tem nada a perder, ele diz que permite. Já estamos na arena com o Protinha se alongando, enquanto o Victor quer saber o que aconteceu. Ele tava aqui pra convencer o Duque a lutar por ele, não pra lutar contra o soldado dele. O Protinha responde que aconteceu, né? Vai fazer o quê? Enquanto o Victor vê na hora do cara, percebe que dessa vez ele realmente parece em perigo. O Gaô dá a ordem pro Hawitz iniciar e ele dá-lhe uma lançada no chão, falando que agora ele vai colocar o moleque de joelho e fazer ele implorar. O Protinho manda ele iniciar logo, tá demorando pra caramba. Nisso, Hawitz ativa a aura na lança e começa a expandir o poder dele, falando que se ele quer ver o ataque mais forte, então vai ser assim. O Damian tá impressionado, realmente esse cara ficou mais puto do que ele imaginava. E caraca, filho, o maluco vai dar-lhe uma estocada, avisando que ele vai deixar um buraco no meio da cabeça dele. Dá-lhe, filho, o maluco foi com tudo no meio do ar, se esticando todo, enquanto o Prota tá impressionado. Não era à toa que esse cara já tava numa classe mediana. Parte boa é que ao menos se ele souber aonde ele tá mirando, vai ser fácil de defender. Porém, o cara safado falou que ia furar o rosto, só que o ataque tava mirando no peito. Nisso, o Prota nota e já dá-lhe uma descida com a lâmina, porém, ela é despedaçada. Enquanto o Hawitz sorri, pensando que o idiota caiu no truque. Rapaz, realmente furou o peito do
do Protinha. O Victor tá desesperado e até o Adam tá meio confuso e surpreso. Porém, rapaz, o Prota põe o pé pra trás e fica de pé. O Howitz não consegue acreditar. Como é que esse moleque aguentou esse ataque surpresa? Nisso alguém chama a Vossa Alteza. É o Protinha dizendo que, pelo visto, a posição de representante é dele. Tá acabado, tá acabado. O gordinho deu um abraço e quase matou ele de vez, quase. Porém, ao menos ele tá de pé. Nisso o Adam chega parabenizando, falando que é incrível que ele realmente tenha aguentado um ataque do Howitz. Era incrível. Enquanto pensa que ele tava em dúvida, porém o garoto realmente é bem capaz. Ele então anuncia pra todos os vassalos que o Damian havia provado a habilidade dele. Ele seria o representante. O Howitz vai dizer alguma coisa, porém o Adam só manda ele calar a boca, falando que ele já não tá animado com o resultado disso, então é bom ele ficar quieto. Vendo o peito do Damian rasgado, o Howitz se pergunta como isso é possível. Ele sentiu que o ataque dele estava prestes a aceitar perfeitamente. O Protinha pensa que agora o coitado vai ser esculachado pelo Duque. Não é nem que ele é fraco, é só que ele enfrentou a pessoa incorreta. Até porque, nesse momento, ele já tá além do nível mediano. A verdade é que somente cavaleiro de baixo nível pode participar desse duelo. Porém, ele não podia ostentar toda a aura e força. Então, né, ele preferiu só apanhar e dessa forma fingir que ele é um pouco mais fraco. No último segundo, quando a lâmina chegou no peito, ele ativou a mana pra bloquear. O Adam então dá uma olhada pro nosso garoto e diz que ele tá com ferimentos internos, ele não pode ficar assistindo. Nisso, ele dá uma mexidinha no anel pra todo mundo ver. Ih, rapaz, abrindo um subespaço. E fala pro nosso garoto que esse aqui é um presentinho pra ele. Pílulas do balanço, que foram extremamente caras de se obter com a escola da alquimia. O Protinha gosta bastante, né? Isso aí são suprimentos pra melhorar a capacidade física dele. O Adam manda ele consumir, falando que isso é bom enquanto treina, porém também é bom pra recuperar ferimentos. Ele tá ansioso pra trabalhar com o garoto. O Prota só agradece. Com isso, tamo no próximo dia. Ele tá ali se alongando e percebendo que realmente aquele suprimento teve um ótimo efeito. Em uma noite, os ferimentos já sumiram. E além disso, esse lugar tem ferramentas de treino bem boa. Ele tá ansioso pra começar a treinar, até que alguém pergunta se ele é Damian Hatsen. Do nada, o artista fez o Damian mogar o cara na altura ali, gratuito. O Prota pergunta quem ele é, e o cara se apresenta como Pabel. E avisa que esses aqui são os irmãos dele. Eles eram cavaleiros do duelo e iriam participar também. O Prota parece meio confuso, e o Pabel diz pra ele se preparar. Ontem ele estava treinando lá de fora, então não estavam aqui pra ver e ele deu sorte. Isso porque se eles estivessem lá e não o Sr. Howitz, ele teria aprendido uma lição. Ele hoje vai entender que o duelo com os Lion Bloom é importante, não dá pra colocar um lixo como ele. Como isso era pra ele vazar dali e não interromper o treino deles. O Protinha sai pensando que isso aí na verdade é bem bom pra ele. Ele tava curioso pra ver o nível de habilidade do pessoal desse lugar. De repente, o Pabel diz que chegou a hora do treino. Ele começa ali na posição da Kalanata imóvel, enquanto o outro mano pula no movimento da Fênix Ascendente. Eles estão no duelo intenso ali, né, mano? Não duvido nada que essas técnicas sejam literalmente inúteis. O mano fica elogiando, falando que não vai pegar leve. Ele manda um corte enquanto o cara se agacha. Isso, ele se levanta rapidamente e dá-lhe uma madeirada no meio da cara do Pabel. Porém, esse moleque também não bate bem da cabeça e bloqueou com a testa e tá sangrando. Enquanto o maluco elogia, falando que aprendeu a técnica da defesa com a testa hoje, o Pabel elogia, falando que ele melhorou. Aí vem um gordão, falando que tá ansioso pela luta de hoje. E ambos estão confiantes, falando pro Pabel que nesse ritmo, em um mês, eles vão receber grandes resultados. Um por todos e todos por um. Claramente, esse trio não bate bem da cabeça. O Victor vem ali, ô mestre, o que tá acontecendo? O Protinha só pensa, ai carai, fudeu pros guri. Aí, Victor, é o seguinte, nós tá ferrado nesse duelo. Vai ser bem difícil vencer com esses três idiota. A gente então vê o Adam falando que ele acha esquisito pra um cavaleiro de alta classe falar algo assim. O Gal responde que ele não se importa muito. O Adam manda o velhão ser honesto e aí a gente vê que noite passada o Damian foi lá conversar com ele, agradecendo pela oferta, mas dizendo que ele preferia lutar sozinho. Ele fala, esse Damian é um moleque muito interessante. Diz aí, Gal, o que você acha do garoto? O velho responde, bom, realmente é um jovem bem excepcional. Usar, mano, em um segundo como aquele pra bloquear o ataque do Howitz é algo bem único. Não é toda pessoa que consegue fazer algo assim. O Adam concorda e quer saber, né, o que você acha do duelo? A gente tem como vencer aí os Lion Bloom? Isso, Gal diz que é difícil de saber. Duelos envolvem 3 participantes. A vitória vai pro lado que tem 2 lutas primeiro. Ou seja, eles podem perder, mesmo que o Damian lute muito bem. O Adam quer saber como é que o resto do trio tá treinando. E o Gal fala, não se preocupe, eles estão treinando com Vincenzo, que é um cavaleiro bem bom. Porém, pela expressão do Prota, dá pra perceber que o cara não é tão bom assim. Não só esses caras eram idiotas, como eles estavam com um físico horrível e além disso, as técnicas dele não tinham nenhuma substância. Com esse nível de habilidade, é impossível eles vencerem. Ele põe a mão na cara e fala, ai carai, não vai ter o que fazer, eu vou ter que ajudar. Ele então já chamou seus 3 lixos, olha pra cá. Os manos, se vira aí, você chamou de lixo, rapá? O Damian vem se aproximando, falando, a gente precisa lutar pra dar uma treinada. O Pabel fala que ele é corajoso, querendo enfrentar alguém com habilidade do nível dele. Mas tudo bem então, ele vai ser o primeiro a desafiar o garoto. Porém, o Damian diz que ele
deve estar entendendo alguma coisa errada. Ele não quer lutar contra um, e sim contra os 3 de uma vez só. Os caras param por um segundo e depois fica falando que ele é um desgraçado arrogante. Todo mundo larga as espadas falando, bom, a gente não gosta de desrespeitar o código dos cavaleiros, mas se é pra bater num cachorro, fi, quanto melhor a surra, mais vai aprender. Os 3 estão pra dar um soco, porém óbvio que pela cara do Damian, segundo seguinte, o Pavel tá no chão. Ele levanta ali, cara, o que aconteceu? Os amigos tá no chão também? E o Proto pergunta, e aí, acordou? Realmente, vocês são tão patéticos quanto eu imaginava. O Protinho esculacha falando que é foda ter que ficar ensinando o cavaleiro dos outros, enquanto o Pavel tá em choque. Ele se lembra que eles atacaram tudo junto, porém, depois disso ele não se lembra de mais nada. 5 minutos atrás, a gente vê os 3 indo pra dar o soco. O Protinho saiu do primeiro, deu uma encarada na cara do outro e 2 tapas na nuca. Foi retinho na direção do Pavel que tava no meio do ar e serviu uma no meio do queixo, desmaiando o otário, ainda recebeu-lhe outra extra. O menino virou o olho e agora tá acordado, querendo saber se os 3 ficaram inconscientes. Realmente esse moleque era um tipo de monstro. O Prata então tira os pesos, falando que nem suou. Ele então pergunta quem é que vem treinando vocês. O Pavel responde, a gente tá sendo treinado pelo senhor Sebastian Vincenzo, um cavaleiro mediano. O Prata acha estranho, porque um cavaleiro de nível médio ia ensinar esses caras a lutar dessa forma. Ele deveria falar pra esses moleques parar de aprender com esse cara, porém só iria criar conflitos desnecessários. Ele então avisa, quando o treino com o tal do Vincenzo aí acabar, vocês vêm treinar comigo. De agora em diante, todo mundo vai lutar contra mim diariamente. O Pavel diz que não vai dar não, se eles ficar apanhando todo dia, o Vincenzo vai perceber que tem alguma coisa errada. Porém, o Damian diz que tá tranquilo, não importa a surra que ele levar, não vai ficar com marca. Nisso o Pavel nota que ele acabou de ser espancado, porém realmente ele parece bem. E o Proto explica que no passado ele aprendeu um jeito bem específico de espancar as pessoas. Isso mostra a história aí de um certo homem que andava pelo continente dando uma corrigida nos criminosos. O método dele de corrigir era bem simples, ele espancava por uma hora inteira. Se isso não funcionasse, ele dobrava a duração. De acordo com as lendas, dizem que o mais longo que ele já espancou alguém foi por 520 horas. Porém, no meio do processo, ele começou a sentir dó das vítimas ensanguentadas. Foi quando ele começou a se perguntar se não tinha uma forma de bater em alguém sem destruir a vida dela e deixá-la com risco de morrer. Foi dessa forma que ele chegou no nível de um mestre, com uma técnica chamada de o ataque sem marcas. O Prata tá lhe falando, vocês estão entendendo? O quão fraco e inútil vocês são? Porém, não se preocupa muito não, que a gente tem um mês até o duelo. Nesse meio tempo, eu vou transformar vocês 3 em insetos inúteis com alguma utilidade. Os coitados tão meio sem entender. E o Protinho manda geral voltar pro treino, enquanto outro cara ali chega chamando pelo Damian, falando que Vossa Alteza tava procurando por ele. Ele pergunta qual é o problema. E rapaz do céu, a senhorita Chelsea havia retornado, seja bem-vinda. A gente vê um pouquinho antes dela falando pro pai que chegou depois de bastante tempo. Chelsea Gold Pix é a filha mais velha do Duque. Claramente uma carinha de que vai causar problema na vida do Protinha. O Hawit parece animado, falando que ainda bem que ela tá bem. Nisso o Adam pergunta, bom, você saiu faz mais de um mês, trouxe algum cavaleiro aí pro duelo? Ela responde que sim, dando uma olhada pro mano ao lado. O cara se levanta e se apresenta como Guilherme Asa Negra, uma besta selvagem. Geral já sabe que esse mano aí é um mercenário infame. Parece que ele participou lá na guerra do reino de Eclairan e pelo visto massacrou todo o pessoal aí de baixa classe. Os rumores é que ninguém de baixa classe conseguiria derrotar ele. O Adam parece animado, sorrindo, falando que ficou sabendo que ele recebeu esse título aí por ser uma besta no campo de batalha. O cara tá todo orgulhoso, falando que ele não imaginou que até alguém do reino das maçãs já sabia sobre ele. E nisso a Chelsea diz, pai, o Guilherme jurou lealdade pra mim e falou que vai participar no duelo. Com certeza ele é mais que o suficiente pra vencer o Michel Lion Bloom. Todos os soldados em volta concordam, falando que esse cara tem muito mais experiência que o Michel. O coitado pode ser um gênio, porém com o Guilherme em jogo o resultado tá decidido. O Adam então fala que são ótimas notícias, porém as coisas vão complicar. Ela pergunta por quê e ele diz que ele ainda não apresentou uma certa pessoa, o representante pro duelo. Eles olham pra trás, rapaz, e Damian Haxen havia chego. Ô louco, ela já deu uma encaradinha toda bravinha no nosso Protinha. Ela então confusa fala, pai, o que você quer dizer com isso? Eu falei pra você esperar que eu tava buscando por alguém. O pai disse, você disse, porém eu não falei que ia esperar por você. Ela responde que ele vai ter que trocar o representante, porém ele fala que vai ter que pensar sobre isso. A Chelsea já tá desesperada, falando que ele não tem que pensar. Ela nunca nem ouviu falar o nome desse tal de Damian aí. O Prata já percebeu que essa louca aí é a filha, que tá encarando ele, falando que é mais do que óbvio que ele deveria escolher o Sr. Guilhermo. Ele era muito mais forte e nomeado do que esse moleque sem nome algum. O Prata tá achando esquisito que esse cara tava encarando. E o Ada então fala, bom, sem dúvidas o Sr. Guilhermo tem mais nome. Porém o Damian aqui é forte o suficiente pra bloquear o golpe mais poderoso do Hawites. Porém a Chelsea dá uma cutucada no pai, falando, eu já sei que você não quer nem reconhecer minhas habilidades. Mais uma vez, suas ações não se alinham com as suas palavras, nem comigo, nem com a mãe. O Adam
Adam manda ela tomar cuidado com o que fala na frente das visitas. Enquanto ela tá toda ali com um sorrisinho macabro, pedindo desculpas, falando que ela tá cansada demais da jornada. O Protinho já notou essa família aí, claramente não é muito unida. Enquanto o Adam fala pra ela ir embora, que ele vai discutir com o resto do pessoal e chega disso. Só que do nada o Guilherme começa a rir igual um louco da cabeça. E fala aí, Vossa Alteza, pra que a gente vai discutir? A gente é homem de verdade aqui. O Gaol manda ele se acalmar e parar de ser rude. Isso, o Guilherme vai na frente do Damian e fala: aí, o mais forte tem que representar, não é? Porque a gente não luta então e quem vencer representa. A Chelsea tá mandando ele calar a boca, porém o pai fala que tudo bem, ele não tá errado. Ele só quer saber o que o senhor Damian acha disso. Um Protinho nota que mais uma vez o Duque tá querendo o testar. Ele sabia que ele ia ter que usar as habilidades dele pra resolver a situação. Nisso ele então responde: bom, ele tá certo, a pessoa mais forte tem que representar. Só que eu nem acho que vai ser necessário a gente lutar. Ô louco, ele só estica a mãozinha. Diz o Damian que tá ansioso pra testar algo, enquanto fala: por que a gente não decide quem é o mais forte aqui e agora? O Guilherme dá uma olhada e nisso começa a rir, falando que é uma pena que o garoto vai ficar sem um braço. O Protinho fala que ele é um cara assustador. Só por causa disso ele vai ser bonzinho e parar no momento que o braço dele deslocar. O Guilherme dá risada e fala que nem ferrando que ele ia deixar, ele vai pra dar a mãozada, porém de um segundo pro outro já foi imobilizado e explodido no chão. Os caras na sala tá tudo de olho arregalado enquanto o Protinho limpa a mãozinha. O Gal só consegue pensar que isso foi realmente incrível. Claramente o Guilherme atacou primeiro e tinha vantagem, porém o Damian agiu muito mais rápido e conseguiu imobilizar a mão dele. Antes que o trouxa pudesse mudar a decisão, ele já estava preso nos braços e foi tacado no chão. Não só o garoto tinha talento, como as habilidades dele de luta eram estranhamente desenvolvidas. Só que nisso o Guilherme se levanta, querendo saber como ele tem coragem de humilhar assim. O Damian então fala: até que você resistiu mais do que eu esperava, eu tava realmente tentando deslocar esse seu braço. Porém, filho, o Guilherme vai sacar a espada, falando que agora vai rasgar ele em pedaços. A espada não, né? No caso, 2 machadinhos. A Chelsea tá mandando ele ficar parado, porém ele já foi pra matar o Damian, falando que vai rasgar ele no meio. Porém, rapaz, uma aura bate nele e do nada ele fica todo se tremendo. O Gaol pergunta como é que ele tem coragem de puxar a espada em frente de Vossa Excelência. Pelo visto, ele tava querendo morrer. O trouxa do Guilherme tá todo se mijando ali, enquanto o Prota pensa que é incrível. Só a aura desse cara era capaz de causar uma pressão absurda. Ele não era de alta classe e à toa. O Gaol então diz que dessa vez ele vai deixar passar em consideração a honra da Chelsea. Porém, é bom ele saber que não existem segundas chances. Nisso, Guilherme cai no chão ali exausto, enquanto Adam bate palma, falando que após toda essa comoção, tá decidido. A melhor opção é o Damian. O Howitt está querendo se envolver, falando que não foi uma luta justa. O Guilherme não tinha se recuperado da longa jornada que ele veio. E o Damian ainda tinha uma vantagem por estar descansando. Sem contar que o Guilherme é um especialista em armas, então não faz sentido essa luta. A Chelsea insiste também, falando que tudo que o Howitt está dizendo é verdade. Se eles quisessem comparar habilidades, teria que ser uma luta oficial e não um negócio idiota. Porém, o Adam manda a Chelsea parar de forçar isso. Ela tenta insistir, porém ele bate na mesa, mandando ela parar de abrir a boca, sendo tão incompetente. Toma, trouxa, ficou com o rabinho entre as pernas, né? Pedindo desculpinha. Enquanto o Howitt está ali de fundo, todo se cagando também. Até que alguém levanta a mãozinha, né, rapá? É o Damian querendo bagunçar, perguntando se ele pode dizer algo. Ele queria aceitar a oferta da senhorita Chelsea. Ela e o Adam estão meio confusos.